A gente vai voltar depois dessa música para já começar a trazer o tema de hoje. Você que está aí ligadinho em nossa programação, você que sempre acompanha esse conteúdo já sabe que o nosso intuito é te ajudar a enxergar o seu mundo. É o Clube da Visão. E isso envolve você também lembrar-se que, poxa, você vive numa sociedade, você vive em, não é, uma organização que também envolve política. E é bem claro que existem hoje bastante divergências ideológicas. Mas essas divergências ideológicas, elas têm, cada uma delas, vieses, e é fácil para quem lê a Bíblia enxergar que a Bíblia fala do quê? A Bíblia fala sobre liberdade, a Bíblia fala sobre empreendedorismo, a Bíblia também fala sobre compaixão, sobre ajuda, sobre família. A Bíblia fala sobre princípios e valores. E justamente nisso, a gente vê ali desde as famílias, as primeiras famílias registradas, a gente vê o quanto Deus, ele cuida para que o ser humano prospere, não é? É interessante porque quando o povo até de Israel, né, fica em busca de um rei, é interessante que não era muito o que Deus queria, né? Não é verdade, Alan Jones? Você que é um teólogo, fala aí. É verdade. Eu vejo isso uma das coisas mais interessantes da Bíblia. O povo queria ser igual às demais nações. A gente queria ter um rei humano que esteja aqui conosco e tal. É. Né? E rejeitam, entre aspas, Deus, né? Eles rejeitaram Deus como um rei. Porque se um povo, não é, tivesse simplesmente o cuidado de seguir as diretrizes, os mandamentos e cumprir a lei do Senhor, isso já seria o suficiente para uma sociedade justa, para uma sociedade com riquezas, prosperidades. Então a gente vai voltar agora para o rádio também. Eu vou continuar esse papo aqui, mas ainda nesse mesmo fio da meada, certo? Bianca Palharim e você, no Clube da Visão. É, o Clube da Visão, e a gente continua aqui com essa programação tão iluminada. E essa audiência também que brilha, que faz a diferença. E sabemos que não tá fácil, né? Você que tá aí, plena sexta-feira, mais um dia de garra, de determinação, mais um dia de trabalho duro. Você acordou cedo, você fez o teu melhor até agora e sabe que também tem outras coisas para cumprir até o final do dia. São algumas listas, né? Aquelas listas de tarefas. E mesmo você se esforçando tanto, trabalhando também para que tua família tenha o sustento, o pão de cada dia, você sabe que ainda tem também que cuidar dos filhos, não é? Ser alguém ali produtivo em sociedade. Você quer ajudar a igreja, continuar sendo um dizimista, um ofertante fiel, um pregador do telhado. Agora, cada vez que a gente vê ali essas tempestades, como as que estão acontecendo em nosso país no que diz respeito à política, isso acaba até desanimando. Hoje mesmo eu vi ali os stories de uma mulher, e aí ela tava assim, né, mostrando o trabalho dela e falando assim, gente, porque eu que não trabalhe, viu? Eu que não trabalhe. E aí depois no outro story ela falava assim, enquanto a gente tá aqui, fica aquela bagunça em Brasília. Fica aquela guerra e muitas pessoas ali sendo defensoras de políticos. E embora eu nem concordasse com todo o texto, eu entendi o que ela tava também... Era um textão, sabe? Textão nos stories. Mas era o desabafo de alguém que queria ver mais resultados. De alguém que preferia nem ter isso de direita ou esquerda, desde que fosse algo realmente onde ela pudesse ver ali a sociedade, né, em harmonia.
onde também os políticos fossem honestos, não é verdade? Onde a gente não tivesse que pagar tanto imposto, mais imposto, mas toda hora o imposto aumentando. Você tem até aquelas métricas, né? Aquelas medidas, tipo assim, a gente trabalha 5 ou 6 meses, não é, do ano só para pagar o governo. Então, quer dizer, e cada vez mais imposto, e cada vez mais narrativas. E sabemos, meu querido, minha querida, que consciência, ela tem potencial de mudar o mundo. Quando você adquire consciência sobre determinados fatos, você começa a pensar diferente. É como uma janela que estava fechada, que você nem sabia que existia. Você nem sabia que existia. Só que aí você vai abrir a janela e você vai enxergar, não é, o mundo. Você vai ver ali o horizonte. Talvez você veja boas coisas, talvez você veja coisas ruins, mas você estava num quarto fechado. Você estava ali sem perspectiva e você estava até isolado da realidade. Porque existe muita coisa aqui que a gente precisa apontar e dizer, ó, isso aqui tá quebrado. Né? Como é que você vai consertar uma coisa que você não consegue parar para olhar? Isso aqui tá quebrado. Você fica lá naquela negação. Tem muita coisa assim. Por exemplo, assim, eu te falo, a educação no nosso país é uma das coisas que deixa muito a desejar, não é? A educação que deveria ser voltada para capacitar a criança virou mais um lugar onde há uma doutrinação ideológica. Não estou dizendo de todos, tá? Existem muitos, mas muitos bons professores. Eu sou uma pessoa que preza muito pela língua portuguesa. E é verdade. Eu devo isso à minha querida professora Maura, que me ensinou a amar a língua portuguesa. Eu devo isso a Bianca e ao pastor João Ribe também. Que pegavam no seu pé, muito, né? Muito. Porque a língua portuguesa... Agora você vê hoje as crianças, os adolescentes, escrevem tudo errado. Então, nem aí, gente. Hoje, até com a inteligência artificial, a gente vê cada vez mais mentes engessadas recorrendo o tempo inteiro. Ó, você vê, eu conheço até um adolescente que ele, para prestar vestibular, o vestibular falava que tinha que fazer uma redação. Ele foi lá, falou o tema no ChatGPT. Era vestibular online, sabe? Cara, ele não fez nada. Foi o ChatGPT. Será que pelo menos leu? Que leu o quê? Leu o quê? A pergunta, será? O que o ChatGPT escreveu lá, né? Pelo exatamente. Menos leu, tá, pelo menos né? leu, caso fosse necessário defender, né, a ideia. Ou pelo menos pensar. Concordo com isso? É verdade, nem sabe que o chat escreveu. Nem sabe. Então, pessoal, aqui, ó, você não traz apenas, quando você vem aqui para um programa como esse, como o Clube da Visão, traga a sua consciência também, traga a sua Bíblia. E hoje, inclusive, que nós vamos ter a honra de entrevistar um expert em análises políticas, ele que frequentemente, toda semana, é ali convidado por veículos de grande alcance, como a Revista Oeste, né? Falando aqui de política, Revista Oeste, Jovem Pan. Ele vai direto para dar seus comentários, suas análises políticas. Hoje ele vai estar aqui trocando uma ideia com você, ouvinte. É o Dr. João Bellucci. Você pode falar Bellucci porque é 2 Cs. Você que vai procurar no Instagram, procura porque tem 2 Cs. Bellucci, né? Então, além disso, você vai poder fazer perguntas sem medo. Mesmo que você não entenda e quer entender, você pode inclusive dizer assim, ó, eu não entendo direito isso aqui, mas isso aqui é uma coisa que me confunde. Por que tá assim? Por que tá assado? Porque perguntar é também onde você vai poder adquirir essa sabedoria, que faz toda a diferença. Além disso, tem uma coisa nova aqui que a gente vai começar a fazer no programa, que vamos trazer para você 3 verdades dentro dessa temática aqui do que a gente for falando. A gente vai anotando aqui 3 temáticas, porque diz respeito ao que você vai levar na tua caixinha, caso você concorde, tá? Ninguém quer te impor verdades. Mas a gente tem em nossa consciência, não tem? Uma caixinha de verdades, aquela caixinha de verdades que meu Deus é eterno, Deus é o todo-poderoso. Sabe aquelas verdades? São as verdades espirituais. São as verdades sobre a família, né? São as verdades sobre quem você é. São as verdades que são importantes de serem consideradas. E aí você vai levar daqui
3 verdades. Você pode até me ajudar, viu? Com as reflexões que você tem aqui a trazer. Ó, Bi, inclusive com esse tema aqui, eu acho que isso aqui é uma verdade para entrar na caixinha de verdade. Que aí a gente vai, Alan Jones, trazer ao final 3 verdades. Queria perguntar aqui o que aconteceu com o meu amigo Vini Paz. O Vini Paz está em uma missão. Lembra do Man? Ele tá numa missão. Ele tá... Uma missão! O querido Vini Paz foi gravar o pastor Giancarlo Palharim hoje, às 7 da noite, lá em BH. Ah, tá. Ele foi pra BH. Hoje ele grava lá o pastor Giancarlo Palharim, em Belo Horizonte. Aí a gente trouxe um ícone, né? Que é o Lucas Silva. Lucas Silva, é Lembra ele. desse episódio? É ele aí, ó. Pois é, mano. Tô aqui pra substituir o Vini, que já mandou mensagem dizendo que tá escutando a gente. Aí, Boa, Vini Paz. Não perde uma, né? Pois Mesmo é. à distância, só porque hoje eu ia fazer umas revelações sobre ele, mas tudo bem. Pois é, deixa pra próxima. Como assim? Que Não, papo é esse? Deixa pra próxima. Depois eu estiver aqui, pessoal. Ele falou assim, fala na minha cara. Fala Tá na bom. minha cara, é verdade, ó. Tá vendo? Então, gente, hoje, você que inclusive quiser deixar a tua contribuição, Bi, acho que essa aqui é uma das verdades que muda a percepção das pessoas. A gente tem que, sim, pensar desse jeito, refletir sobre isso. Eu quero muito que você aponte aqui pra nós, exercite o seu raciocínio. Tenha essa ousadia, porque existem momentos em que são, assim, são decisivos mesmo para o que a gente pode viver daqui em diante. E nesse momento, nesse tempo tão desafiador, você ter clareza, isso é uma vantagem, viu? Então, é uma vantagem a teu favor. Não apenas com o olhar que abrange o que vemos na política, mas também vamos fazer perguntas que são aqui relacionadas ao que nós cremos. Porque também o Dr. João Belucci, ele também é cristão. Ele também é temente a Deus. E ele também é da comunidade cristã Paz e Vida. Então é um homem que está sempre com a gente na igreja. Você vai também tirar suas dúvidas. Vai poder, até quiser discordar, pode discordar, que não tem essa de ninguém que discorde de mim, não. Isso é a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão deixa, inclusive, que a gente, às vezes, receba até ofensas aqui. É verdade. A maioria, quero dizer, tá? A maioria elogia muito, a maioria é muito gentil, mas vira e mexe. Tem gente que não gosta e faz parte, gente. Você não consegue agradar a gregos e goianos. Até hoje fala mal de Jesus, né? Sim, gente, exatamente. E engraçado, né? Você pode falar, entre aspas, né? Ou pode, mas tem gente aí falando mal de Jesus, mas do STF não pode. Não é verdade? Tá desse jeito. E aí, muitos aí falando, não, Brasil não é uma ditadura. Não é ainda. Mas, se o povo não tem consciência, se o povo não desperta, é pra onde tá caminhando, gente. Falei aqui outro dia, eu peguei um trecho de um vídeo, postei no meu TikTok. É um vídeo, é real. Foi um discurso do presidente. Um discurso real. Não foi feito por inteligência artificial. E só porque eu apontei aquilo e dizendo assim, olha isso aqui, é um absurdo. Porque no vídeo ele dizia assim, eleições não garantem a democracia. Oi? Eu entendi direito? E aí ele articulava que todas as instituições estavam desacreditadas, blá, blá, blá. E isso passa batido, por quê? Porque é aquelas palavras que o povo precisa parar para refletir. O que isso quer dizer? Entende? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que então eleições não funcionam. Era o que ele estava dizendo. Não é o que eu estava dizendo. Não era a minha opinião, pelo contrário. A minha opinião é que sim, tem que ter, inclusive tem que ser voto auditado, né? É a minha opinião, tá? Tô falando da minha opinião. Mas hoje no Brasil existe o crime da opinião. Sabia disso? É o crime de opinião. Mas eu não estava nem dando a minha opinião, eu estava dando uma reflexão dentro das palavras do próprio presidente. E o TikTok censurou e me deu ali um check, né? Tipo assim, uma violação por causa de que eu estava ali postando, o que é uma notícia. Então, esse é o Brasil de 2025. É importante você saber onde você está, porque essas verdades, elas vão impactar a sua vida. Vamos daqui a pouco, então, esse bate-papo com o Dr. João Belucci aqui na Rádio que Ama Você. Vai se preparando, vai preparando tua pergunta.
o teu desabafo. Você que tá aí, ó, que quer expressar, você que acompanha, eu sei que tem muita gente, hein? Eu amo nossos ouvintes quando eles se empolgam e já tenho aqui na minha mente o quanto que esse programa vai ser participativo e repleto de mensagens no áudio que você vai poder mandar em 11 94484 4777. E enquanto isso, vamos de música com ela, que vai nos lembrar, hein? Com essa voz maravilhosa, a gente tem que se lembrar, é Deus quem está no controle. Você está no Clube da Visão, com Bianca Palharim. É, meu querido, minha querida, continuamos aqui na programação Feliz FM Sat, transmitindo para Brasília no 107.9, para Curitiba nos 95.7, Rio de Janeiro 94.9, São Paulo 92.1 e ainda Teresina 95.7. Transmissão também simultânea para a nossa rede social do YouTube. Então você pode assistir em youtube.com/redefelizfm ou você pode também acessar através do meu canal, que é Bianca Pagliarin Oficial, tá? Você procura lá no YouTube, a transmissão tá acontecendo agora. E também para o meu X, que é @BiancaPagliarin. A nossa programação aqui continua e você sabe disso, né? Ninguém gosta de ser enganado. Mas, às vezes, aqui com a política do nosso país, a gente parece que está sendo, né, constantemente ali enrolado, ou enganado, ou mesmo manipulado. E aqui, como temos princípios, valores muito claros, e eles estão aqui, ó, na lei que Deus imprime e tá nas escrituras sagradas, pra gente é muito claro que tem um monte de coisa que acontece de errado. Hoje aqui estamos abrindo um espaço para você trazer reflexões da sua parte e também receber reflexões, receber insights, receber conhecimento, clareza do que está acontecendo. Até porque quando essa turma aí, né, da política ou de, né, das leis, ministros e tudo, quando eles gostam de falar complicado. É ou não é? Eles gostam de usar termos e colocar ali aquele temperinho, né? Tudo é democrático, tudo é democracia. Tudo... Só que, será que realmente a democracia é o que eles estão defendendo? Será? Será que essa narrativa ou essa retórica realmente é condizente com o que está acontecendo? Porque falar, meu querido, até papagaio fala. O que queremos é que se prove e que aquilo assim esteja realmente com argumentos e com uma lógica em que você consegue ver teus valores e teus direitos preservados. As coisas que você gosta de, inclusive, defender, né, as tuas posições, aqui vão receber um pouco de mais sabedoria, clareza e propósito. Porque, inclusive, nessas ocasiões, pessoas são despertas, pessoas começam a gostar mais e até, quem sabe, um dia se tornam aí um político, né? Sabemos que tem que ser muitas vezes combativo e a gente vê ali o Nicolas, quantas vezes ele fala também da palavra de Deus, cita a palavra de Deus, e isso nos mostra o quê? Uma pessoa que despertou para um chamado. E existem pessoas que são chamadas para isso, para a política, e um deles é quem tá aqui conosco hoje nos estúdios da Feliz, porque esse cara, quando ele fala assim, quando ele traz seus comentários, eu fico, uau! Eu fico assim, sério, eu fico, uau! E me sinto assim, prestigiada, me sinto impulsionada, e ele que me trouxe até a vontade de acompanhar mais de política, de entender mais, porque eu era totalmente alienada, gente. É um grande influenciador, né, Bi? Ele é muito influenciador e ele traz com clareza coisas que parecem complicadas. Então, e são complicadas muitas vezes, né? Então, com muita alegria, a gente tá aqui com ele, que é comentarista político, analista, assim, ó, vai sempre sendo convidado e traz vários comentários valorosos na Revista Oeste, na Jovem Pan,
Conosco o João Belucci. Tudo bom, doutor João Belucci? Olá, Bianca, toda a equipe aqui, o Alan, o Johnny, o Vini, qual que é o nome? Lucas. Lucas, tudo bem, pessoal? Uma honra voltar aqui. JM também tá aqui, né? João Matheus, e bate por uma nostalgia vir aqui, é um privilégio estar aqui contigo e com toda a equipe. Já te entrevistei em outras ocasiões. Isso, eu já fui da casa também, eu saí em 2018, mas já trabalhei aqui. Era um Minuto Legal. Um Minuto Legal, isso. Até hoje tem gente comentando aí o Minuto Legal. Ouvintes que já pegaram as dicas aí do João Belucci, as orientações jurídicas, né? Que você fazia aquele quadro. Jurídicas, isso. De orientações jurídicas. Eu também tive a honra de trabalhar com o Dr. João aqui, pô. O João liderava nós aqui. Fiz a direção executiva, apresentei alguns jornais e tal. Muito bom, muito bom. Não marcou uma geração, mas foi um aprendizado muito grande. Um abraço ao pastor João Ribe, que nos proporcionou essa oportunidade. Não, você também. O pastor João Ribe é um grande admirador aí dos teus comentários. Vira e mexe, meu pai, ele pega e liga pro João pra falar disso, entendeu? Porque, né, como meu pai, ele é muito inteligente. E ele é atualizado em coisas que grande parte não é. Eu não sei como é que ele consegue ser tão abrangente nos seus conhecimentos, sabe? Tipo, porque é conhecimento da Bíblia, conhecimento da política, da história, sabe? Tipo, eles falam assim umas coisas que você fala, como é que ele sabe isso? Né? E ele gosta muito de pegar as opiniões do João, porque vê que você é estudado e não para de ler, né? Eu tô sempre... vejo que ele, né, Bia? Ele lê muito, muito mesmo. Pra quem não sabe, o doutor João Belucci, né? O pessoal fala... Doutor não. Claro que é doutor. O doutor Belucci, ele é meu esposo, mas ele não veio aqui pra ficar recebendo homenagens de amor, nem pra pedir desculpa. Nem pra dizer quem manda em casa, né? Nem pra fazer declarações românticas, viu, gente? Pra quem manda em casa, pra dizer quem manda em casa, apesar que o Alan Jones, ele quer que você conte quem é que manda mais em casa. No final do programa ele fala, no final, agora não, no final. Mas e aí, o doutor João? O que tá acontecendo nesse país? Porque assim, a gente vê agora, né, toda essa situação ali no Congresso e as pessoas estão até confusas, indignadas. Tá sendo válido, os senadores eles estão se posicionando ali para que seja pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Isso. E nesse contexto, também muita coisa acaba ficando paralisada, né? Tem gente que fica revoltada com isso. Mas você acha que está sendo válida essa ação? Até porque, olhando assim, o povo tava cobrando, e até vemos as manifestações, o povo cobrando realmente uma atitude. Essa atitude é uma boa atitude? É uma forma de conseguir que seja pautado o impeachment e também a questão da anistia? Olha só, o Congresso se reuniu, né, nesses últimos dias, tanto o Senado quanto a Câmara, para impor essas pautas, né? Seriam a anistia aos presos do 8 de janeiro, que grande parte deles está preso, de fato, há mais de 2 anos. Alguns em casa, com tornozeleira eletrônica. O caso mais simbólico talvez seja o da Débora Cabeleireira, que estava lá presa. Ela, numa das audiências, ela chora, pede perdão, fala que nem quer mais se meter em política, nem sabia, não entrou nos prédios. É verdade, o cara que pediu para que ela escrevesse falou assim, a minha letra é feia, não é? Isso. Tem isso aí, que aí ela fala, essa Débora, ela diz, aí aqui o cara que pediu para que ela escrevesse, perdeu o mané. Só que ela estava parafraseando uma frase do ministro Barroso. Isso, do ministro Juiz Barroso. Ela estava lá no dia, né, naquela protesto, naquela invasão, e ela não entrou no prédio. Aí ele falou, eu não consigo escrever aqui na estátua da justiça, né? Perdeu o mané, a frase do próprio juiz. De batom. Aí ela falou, escreve aqui, você tem letra mais bonita. Ela escreveu e aí ficou, acho que um pouco mais de 1 ano presa, né? A gente sabe que a restrição da liberdade, por mais que a gente imagine, a gente não faz a menor ideia do que seja ficar preso, né? Ainda mais por uma situação dessa. Então aí o Congresso e o Senado, a oposição, né, Teve do Senado, também outro caso simbólico, foi o do Clezão. Do Clezão, que faleceu, inclusive, que morreu com na prisão. Pedidos da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão que faz a advocacia, como se fosse da União, né, da Federação Brasileira. E eles já haviam pedido esses casos. Mas aí a oposição, atualmente, ela pediu isso. O fim do foro privilegiado, a votação da anistia, né, aos presos do 8 de janeiro, e também a questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que ele só é possível via maioria no Senado, né, na Casa do Senado, que é o que representa os estados, 3 senadores por estado. Chegaram a se acorrentar, fizeram simbolicamente, né, já que a política envolve muito mais símbolo do que a questão da burocracia para o votante, o eleitor.
E aí, só que me parece que já tem uma bola dividida, que eles falaram que o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, teria dado ok num acordo, eles saíram, se desacorrentaram. Só que aí já tem senadores e deputados da oposição falando que não tem acordo nenhum. E aí já deu uma esfriada e agora o que está se alegando é que os deputados e senadores querem que o primeiro dos itens votados seja o fim do foro privilegiado. Que o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, é o político ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então fica essa questão que antes era uma coisa assim, ó, ele não é um comum, ele vai ser julgado somente pela maior corte de justiça do país. E eles querem, não, a gente quer ser julgado por juízes comuns, né? Como se deveria ser. Até porque do Supremo você recorre para quem? Você não tem a quem recorrer. Só que só para fechar esse ponto deles quererem esse ser o primeiro ponto, já mostra mais, assim, uma situação, na minha visão, absolutamente lamentável por parte da classe política, no sentido de, primeiro nosso, porque toda hora os políticos, os da direita especialmente, ficam falando, povo na rua, o povo foi pra rua. Agora é a parte dos políticos. Eles até fizeram, se acorrentaram e tal. Só que agora, na hora desses 3 itens que ele colocaram, impeachment do Alexandre de Moraes, fim do foro por prerrogativa de função e anistia dos presos do 8 de janeiro, o primeiro seu deles é lamentável, acho bastante lamentável. Espero que eles revejam esse tema e que se concentrem no primeiro, na anistia, porque é o mais urgente, porque cada dia preso, uma pessoa dessa é absolutamente absurda e tendo a imaginar que se a democracia voltar ao Brasil, que na minha opinião não é a opinião da emissora institucional de ninguém aqui, a minha opinião não vige hoje no Brasil, se ela voltar, essas pessoas deverão ser indenizadas. Inclusive a família dos que morreram, como o caso do Clesão, principalmente. Isso é verdade, porque, pessoal, todo político, ele promete salvar o país. Já reparou isso? Eles prometem mundos e fundos, prometem colocar a população em primeiro lugar. E o que vemos é exatamente o que o Dr. João trouxe aqui. Primeiro eu. Sendo que não é exatamente o que o povo mesmo que foi para as ruas e que está atento a esse cenário, o que o povo tem falado, tem argumentado, tem pedido. Agora vamos fazer assim, enquanto nossas ouvintes e nossos ouvintes, homens, mulheres, até criança pode participar também aqui, tá? Você pode participar fazendo perguntas relacionadas aí a como você vê hoje a educação no Brasil, como é que a gente pode olhar para a política, quais as perspectivas para o futuro, tudo isso aí que você quer desabafar, você que também se interessa muito, tem seu ponto de vista, compartilha aqui conosco, porque este é o Clube da Visão com o Dr. João Bellucci. Vamos para uma música aqui que vai também acalmar, te lembrar que quando você escolhe Deus, tudo fica bem, mesmo que do lado de fora esteja esse caos, o teu interior ele vai ser de paz. Eu escolho Deus, Thales Roberto. Boa, aí só corta o som, corta a música, tira a música. Boa. Que felicidade de ver aqui, João. Caramba, mano. Pô, legal, gostei. Deu uma nostalgia subir aí, cara. Verdade, Tô até pegando aqui no site da Revista Oeste. Eu saí em 2018, mano. Tem gente que escreveu aqui e falou assim, ele tinha que voltar do Minuto Legal. O pessoal mandou aqui no WhatsApp. Porque 18, mano, 19, 20, faz o quê? Faz 7 anos, né? Isso aí. Minuto Legal com o Dr. João Bellucci. É que faz 7 anos, mas eu vindo aqui parece tão menos, cara. Né? Gente, e essa notícia aqui, gastos públicos, né? Aquela do Tribunal Superior do Trabalho paga 1,5 milhão por sala VIP para ministros no aeroporto de Brasília. Essa pode falar de hoje, essa é de hoje, né? Mas não me chama de doutor, não. Tá bom, João. Tá bom. Agora, olha só, eu quero que a gente já comece aqui a selecionar dentro das participações dos ouvintes, porque é bom a gente ter concisão aí nas perguntas feitas. Você pode pôr aí algumas pra gente poder selecionar? Nenhuma ele vai responder agora, tá? A gente só vai já separar. Posso pôr uma aqui nos stories? Ai, tá parecendo a minha barriga. A minha tá ali na mesa. É que o botão abriu aqui a hora que eu fui, cara. Obrigado. Será que vai ter melhoria? Porque é tudo caro, a gente vai no mercado, compra 2 sacolinhas a 7 pontos. Tudo tá mais caro esse dia. Será que vai ter melhoria? Eles estão falando que o Brasil está sem fome, mas eu acho que o Brasil vai passar por uma fome, porque não tem melhoria. Essa é a pergunta da Que bonitinha. Do Rio de Janeiro. Podemos falar com essa pergunta, de repente relacionar às tarifas de Trump, será que afetam ou... Ó, dá pra ler aqui, Sim.
Vamos ver aqui. Pode ser essa também. Essa aqui foi agora também. Vocês que são. Tá. sobre censura do STF. Boa, essa é boa, essa é boa. Essa é boa, porque o pessoal tá... Pergunta, doutor João, o que acha sobre os programas do governo? Boa. Tem outra pergunta aqui, Felipe. Sobre a briga política com os Estados Unidos. Ah, legal, também essa é legal. Uma pergunta é, devemos ter políticos de estimação? Essa é boa também. Pô, só tijolada, cara. Johnny Braga tá fazendo aqui, ó. Johnny tá emocionado, né, Johnny, hoje? Hein? Olha lá, ó, tá até chorando, ó. Olha, eu acredito que todas essas perguntas são excelentes. Eu Por gostei qual também. você quer... Todas boas, você né? que manda. Manda bala aí. Mas essas são poucas aí. Vai chegar mais, né, Sim, também? tá chegando. Porque essa da primeira, ela falou assim, vai melhorar, porque, tipo assim, fica um pouquinho meio que vago, né? Aberta, né? No sentido, tipo assim, como é que o João vai saber se vai melhorar? Embora ele pode Vou olhar falar, a história... não, vai. E não vai mesmo. Não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo ruim. tudo bem. Ou então tudo vai falar, ruim. vai ficar tudo ruim. Então, pra censura. Eu acredito que um tema que a gente, por enquanto, ainda pode falar. Daqui a pouco nem isso pode falar. E... Podemos voltar, precisamos voltar. A gente vai só intercalar isso pra não ficar só falado. Tá bom. Bianca Palharim e você, no Clube da Visão. Esse é o Clube da Visão e agora chega aquele momento tão especial em que a nossa audiência começa a interagir, participar. Na verdade, já começaram e já estão mandando perguntas, participações, comentários. São ouvintes realmente atentos e quero até, antes da gente separar aqui, da gente colocar no ar, algumas das perguntinhas e até comentários que começaram a chegar de nossos ouvintes. Eu fiquei hoje impactada, porque, poxa, quem não quer ter, gente, uma sala VIP, não é? Quem não quer ser VIP? Poxa, VIP quer dizer o quê? Very important, não é isso? Very important person. Meu Deus. Quer dizer, são as pessoas muito importantes, cara. E pessoas que são muito importantes, elas merecem um tratamento diferenciado, não é? Claro que a gente tá super feliz em pagar do nosso bolso para os ministros do TST uma sala VIP que custou R$1,5 milhão, gente. Você não tá feliz? Você não fica feliz, meu querido brasileira? Você não tá feliz com isso? Poxa, uma sala VIP em Brasília, por que você acha que eles têm que ficar com o povo? Claro que não, porque eles são VIPs. Eles são diferenciados. Então eu não sei por que qualquer pessoa ia achar isso ruim em pagar para que os ministros possam ficar numa salinha. Lembrando que é do ministro, né, desse Tribunal Superior do Trabalho. Não é do, né, porque eles já usam só os da FAB, só jatinho e tal. Da FAB. É um outro esquema, mas, pô, esses outros ministros também que são os do TST, que, se não me engano, são quantos? 19? São 27 ministros. Mas isso é porque você sabe que em alguns aeroportos só vai em sala VIP quem tem cartão de crédito, Cartão né? de crédito. Eles criaram essa pra essa elite Quem patrimonialista. não tem cartão né? de crédito não pode Mas ir. aí é só um, por enquanto, né? Por enquanto. Mas esse é TST. Ninguém sabe o que são os ministros do TST. Mas fora a manutenção, né, também. Vamos combinar que não é isso só. Tudo o que tem um custo tão alto, imagina o quanto que não custa a manutenção disso. Né? O luxo ali. Eu acho mó legal, João. Não, eu acho legal também, agora, legal no sentido, só que ao contrário, Só né? que ao Até contrário. porque, como você bem colocou, são os ministros do Superior Tribunal do Trabalho, né? E do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que são desconhecidos, não são sim. celebridades, tal qual os juízes do STF, lamentavelmente, são celebridades porque grande parte deles querem ser e palpitar sobre tudo, mas nesse sentido eles não são. Então, assim, uma sala VIP, e até na justificativa eles falam que é para não encontrar pessoas mal intencionadas, enfim. Gente, mas não é do trabalho, eles não seriam, não quer então, encontrar o povo, o trabalhador, exatamente. Eles não querem ter o trabalho, né? Exatamente, não querem ter o de trabalho. encontrar o povo que trabalha. Ai, gente. Mas veja só, Que chato. o Tribunal Superior do Trabalho, né, e o STF, você reside em Brasília. Você mora lá. Por que você precisa de uma sala VIP no aeroporto da cidade que você mora? Então, é uma coisa que causa bastante estranheza, é lamentável, mas assim, infelizmente no Brasil você tem o que se chama de patrimonialismo, que é essa confusão público-privado. A pessoa vai para o meio público e já confunde tudo, mistura as empresas, mistura tudo e acha que realmente merece. Tanto que a gente lamenta muito que existem muitos juízes, promotores, concursados, enfim, de direita, que se alinham ao conservadorismo, ao liberalismo,
mas os juízes e promotores, eles têm 60 dias de férias. Eu nunca ouvi nenhum desses, nem conservadores, falar, poxa, isso realmente não faz sentido, né? Eu ter 60 dias de férias e a população... Quando se diz 30, leigamente se diz 30, a maioria das pessoas são pessoas jurídicas, né? Microempreendedor não tem nesses 30. Não tem, até porque é ele que vai ter que pagar ele próprio nas férias. Então quem é registrado tem o direito aos 30 dias, que hoje acaba sendo até uma parte menor da população. E eles 60 dias de férias, podem vender as férias, tem várias regalias, então assim, não é legal, a mensagem nunca é legal, mas você vê que não há uma importância, e até nessa hora a gente sente muita falta. Por isso que é importante essa provocação de juízes, procuradores que se dizem de direita se manifestar também nesse sentido. Falar, não faz sentido. Até porque o cargo dessas pessoas é vitalício. Não vai acontecer nada com ele se ele se manifestar. Claro que atrapalha subir na carreira, porque você sair de uma primeira instância de justiça para a segunda demanda tanto mérito ali quanto uma parte política, infelizmente. Então acaba atrapalhando e é mais uma amostra lamentável nesse sentido dos donos do poder do Brasil, né? Que essa alta casta pública, não a parte mais de baixo, professores, policiais, essa de cima, que infelizmente usa o Estado para o benefício próprio. Meu querido, minha querida. Então, bora aí ouvir nossa audiência que também tá atenta. Quer participar dessa conversa e, claro, aqui o espaço é todo seu. Fala, ouvinte feliz. Olá, boa tarde. O que o doutor João acha do ministro do STF querer censurar as redes sociais e a mídia e não fala nada? Eu sou a Rose de Curitiba. Beijo a todos. Um beijo, Rose. Obrigado, Rose. Um abraço para toda Curitiba também, que Curitiba Curitiba nos presenteou com a Operação Lava Jato, né, que ocorreram erros, naturalmente, depois foi toda a operação anulada. E também agora você tem grandes nomes lá da política, jovens, o Kilter, né? Enfim, vereadores, um time bastante legal lá do Paraná. E que o ministro Gilmar Mendes, o juiz do Supremo, chegou a falar que Curitiba gerou o germe do fascismo, essas bobagens todas. Lembrando que juiz não deve dar entrevista, não deve ser celebridade, não deve ir ao sambódromo. A lei diz que o juiz deve ser sóbrio, não cantar, nunca cantar. Gente, a lei diz, tá? Deve adotar uma conduta sóbria. O juiz é o primeiro a ir embora da festa. Quando ele vai, ele é o primeiro, não dá opinião, não canta, não fala sobre casos que vai julgar. Então, já tá tudo desvirtuado no Brasil. É o Brasil, gente. E o Gilmar Mendes chegou a falar isso de Curitiba, lamentavelmente, que é uma cidade espetacular, super moderna, um povo super acolhedor. E trabalhador. Mas, enfim, como a Rose mencionou, a mídia fica numa posição mais política, porque assim, a gente acredita, o trabalho da mídia é reportar fatos imparciais. Isso poderia até ser verdade um tempo atrás, mas hoje o que se observa é a mídia militante. Você vê o jornalista, o trabalho dele não é mais dar a notícia. Ele dá a notícia e te passa a versão da notícia que você deve ter para si. Então, o jornalismo se desvirtuou muito, ele não está fazendo exatamente o seu papel. E aí a mídia acaba advogando em causa própria, na medida em que as pessoas se informam pelas redes sociais, né? Você abre o X, o Instagram, já aparece as notícias, os próprios políticos são verdadeiros postadores de notícia, né? Eles postam notícia enlouquecidamente, fazem reacts. Então a mídia foi perdendo um pouco de espaço. Não que ela vai sumir, igual todo mundo fala, a rádio vai sumir, não vai sumir, nem a mídia, sempre existirão a mídia, só que ela começa a divulgar em causa própria, as redes sociais tem que dar um tempo e tal, porque tem muita mentira, não acontecem crimes na rede, mas ela viabiliza o cometimento de crimes. Agora ela é o veículo, ela não é o criminoso. E aí mistura-se fica um saco de gatos todo, a mídia passando essa ideia para a população, essa confusão toda para falar, precisa regulamentar as redes sociais, né, que seria impor uma nova legislação, sendo que já existe legislação, né, para você cometer crimes, ainda que seja na forma virtual, já há lei, já existe lei, não precisaria em tese. Aí quem fariam leis? Congresso e Senado, né, a Casa Legislativa. Só que aí no Brasil, nessa confusão institucional, né, vem o Supremo Tribunal Federal, o julgador, e cria uma lei. Ele é provocado e ele tem que julgar. Na teoria, o Supremo Tribunal Federal deveria decidir, isso é competência do Congresso. Só que os juízes do Supremo dão entrevistas e falam, já que o Congresso não legislou, a gente vai. E eles criam legislações, ou seja, eles estão decidindo pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e até pelas plataformas. Então, tá para entrar em vigor, ainda não está muito claro qual vai ser a legislação, mas o Supremo já vem avançando bastante nesse sentido de responsabilizar a plataforma, né, pelo conteúdo. Exemplo, você posta alguma coisa que eles consideram desinformação, porque o ponto é esse, eles começam a usar termos genéricos, igual, vou derrubar você porque você falou uma fake news, vou derrubar porque você fez um discurso de ódio, sendo que esses conceitos abrangem tudo.
Exemplo, o Poder Judiciário admite o que se chama de racismo contra pessoas brancas. Ele diz que não existe racismo reverso. Contra pessoas negras ele pune. Então, assim, é uma confusão de conceitos. Aí ele vai, vamos regulamentar discurso de ódio, racismo, homofobia, só que todas essas coisas já tem na legislação e já são crimes, né? Só que a gente acabou criando essas figuras privilegiadas, né? Grupos privilegiados, que qualquer crítica a esses grupos acabam entrando nesse conceito, discurso de ódio. Não, todo mundo, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. É possível você não gostar de um grupo, não quer dizer que você vai matar esse grupo, você vai exterminar. Pode não gostar, falou, não gosto do corintiano, São Paulo, pode, tudo bem, tá tudo ok, não gosto daquele, tranquilo, São é um direito. São Paulino não. São Paulino não. Olha só, porque também as redes sociais, né, quando se pensa em controle de rede social, né, que é uma obsessão. É uma obsessão desse governo, dessa aliança aí PT-STF. Essa obsessão que eles têm nos leva também a uma verdade. Qual é a verdade? É assim, quem é que checa o checador? Quem verifica o verificador? Quem que vai confirmar se aquela pessoa que está confirmando ali as verdades ou as mentiras, se está, né, com base quais são os argumentos? Quem é que verifica se quem está ali checando está usando um viés, né? Até tendencioso ou direcionado ou imparcial? Porque o que a gente vê aqui, por exemplo, na mídia, no jornalismo, não é parcialidade. Não, a imparcialidade é parcialidade. Se me permite, a gente teve uma sessão recente, né, a oposição, né, que seria o Partido Liberal, ele tem duas comissões, se não me engano, é a de Segurança Pública e a de Relações Exteriores. E teve sessão ontem e anteontem a respeito dessa situação toda, né, da anistia, do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e a mídia não a reportou. É como se não, para a grande mídia, ou talvez para quem acompanha a grande mídia, é como se não tivesse acontecido. E numa dessas sessões, o Mike Benz, salvo o melhor juízo o nome dele, reportou que a USAID, que é a agência americana que financia supostamente vários programas no mundo, teria financiado essas agências de checagem brasileiras, a agência Lupa, entre outras. O que significa financiar, significa dar dinheiro, Dar dinheiro. Dar milhões, é isso que significa. Para que elas checassem a verdade. Isso aconteceu muito no período eleitoral. Aqui é mentira, derrubava o post, né? Agora começaram a voltar algumas pessoas às redes sociais, mas nós temos pessoas, né, derrubadas até hoje, que não têm acesso à rede social. E isso é censura prévia que você proíbe a fala futura. Né, tem o Rodrigo Constantino, o Fiuza, enfim, o Paulo Figueiredo, outros ficaram muito tempo sem. Agora, nessa confusão que a gente está com o Lei Magnitsky, que não sei o que, alguns voltaram à rede social misteriosamente, mas eles ficaram esse período sem. E é aquela história, a gente não pode poupar as pessoas de ouvir nada, né? O crime, a punição ao crime, ela é sempre posterior. Deixa todo mundo falar. Se você cometer algum crime na sua fala, que já é uma coisa pitoresca, né? Um crime por fala, né? Mas existem, né? Algumas coisas mais além de alguns grupos específicos. Calúnia, difamação. Calúnia, difamação já tem na lei. Já tem na lei, que até uma coisa que muitos juristas defendem, eu também, que acabe essa parte criminal desses crimes de fala. Deixa a sua parte financeira, de indenização, né? Ou quando é veiculada a fala, talvez um direito de resposta. Mas essa parte de ser o criminal acaba complicando tudo, né? Então aí, porque usam-se esses tipos penais, jurídicos elásticos, né? Que cabem tudo. Então aí vai punindo a pessoa por coisas que ela falou, e sempre de um viés, infelizmente, né? Você não vê, por exemplo, o Guilherme Boulos, deputado por São Paulo, do PSOL, a Samia Bonfim, ou o Janones também, que é por Minas, eles falam mentiras diariamente nas redes sociais. Se você entrar na deles agora, eles estão falando que você, ou pode ser quem está ouvindo, é fascista, essas coisas, mentindo a respeito da questão Estados Unidos-Brasil, e tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, outros não podem derrubar a rede social, infelizmente. Então, na minha visão, opera-se uma censura sim, mas contra o que se chama de conservadorismo direita. Esse é o Clube da Visão. Vamos para um rápido intervalo. Eu sei que tem um monte de participações aqui, muita gente querendo mandar seu alô, seu recado, sua pergunta, e continue. É para participar sim. Aproveite esse espaço, aproveite enquanto podemos. Vamos de break, daqui a pouco a gente volta com o Clube da Visão. Se tiver muito longo, não, tá pode ótimo, cortar. Porque a gente continua aqui também. A liberdade, pessoal, é fácil de perder, difícil, né? Vai ser recuperar depois que a gente perder. Olha aqui, exemplo, veja a Rússia.
Tem a internet, né? O Putin, ele tem a internet dele ali na Rússia, né? Internet soberana, não é? Como chamam. Na China também tem um aplicativo que reúne o WeChat, que eles chamam, que reúne tudo. WhatsApp, questão de pagamentos, enfim, né? De crédito social, que já tem na China, né? Então... O que é o crédito social? Não, que até quando você é um bom cidadão, na visão do governo, você vai ganhando pontos. Seria como se fosse o score, né? O placar do Serasa, do SPC, para quem está endividado, que ele aumenta. O seu score é baixo, o seu score é alto, conforme determinações do próprio governo. E lembrando que na China não tem liberdade de expressão, porque se opera um regime de ditadura, e que acabam cometendo muito esse equívoco de falar na análise do Brasil, agora tarifaço, enfim, porque precisa pensar no econômico. Realmente precisa pensar no econômico, mas vamos lembrar que, de um lado, o interesse americano é evitar que o Brasil fique mais próximo à China, que é uma ditadura do comunismo moderno, esse comunismo moderno que opera o capitalismo, mas com os amigos do rei, que é mais ou menos o que fez no Brasil, né? Você tem o governo e ele tem algumas empresas amigas do Estado, para o qual você tem muito financiamento, e aí as empresas crescem vertiginosamente, e depois fica essa relação complicada entre a empresa que deve favores ao governo e o governo que sabe que a empresa deve, então, lamentavelmente, acaba acontecendo dessa forma. E qual é o áudio que tem aí, de ouvinte? Não, tem um ouvinte mandando uma pergunta aqui. Olá, boa tarde. Aqui é Elisama Cristina, moro aqui no Rio Grande do Norte e eu moro no estado onde a educação é a pior que tem. Sim. E a governadora é uma professora. Olha, forte, hein? É a seguinte, nós estamos vivendo uma ditadura, porque não podemos mais postar nada daquilo, como a Bianca falou aí, daquilo que a gente vê. Olha só, uma pessoa, você percebe que ela é uma pessoa trabalhadora, simples, mas tá atenta, né? Tá percebendo o que tá acontecendo. O povo, é isso que eles devem estar odiando. O povo tá percebendo. E inclusive no Rio Grande do Norte. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho muito... Mas eu... Não, tá ótimo. Estamos no ar. Não, agora a gente tá na internet. Porque senão se vai na música, aí tem direitos autorais. É que eu tava na dúvida. O quê? 50 segundos pra gente voltar. Tá. Johnny, você vê essa pra mim lá? Ela acabou de mandar essa moça aqui. O nome dela? O nome dela é Ilzamar. Essa muito aqui é bom. de Natal, do Rio Grande do Norte? Excelente, linda. Um beijo pra você, né? querida. Boa. Tem muita gente que participa de lá agora pela TV. TV mesmo, digital show. agora, né? TV digital, né? Tá vindo pela... tem uma que é só pra rádio lá, que eles fizeram. Uma banda? Então, é o mesmo canal, mas aquele ponto 2... Que legal, mano. Putz, sei que dá, né? Voltar, 10 segundos. O que você ama. Você está no Clube da Visão com Bianca Palharim. Querido ouvinte, querida ouvinte, estávamos aqui já nos bastidores. Você que gosta de bastidor, você que também quer continuar o bate-papo, quer dar seu comentário, quer falar conosco e expressar até uma situação que você viveu, você viu, o que você está sentindo, enfim, manda aqui pra gente, pode ser também assistindo. E aí você assiste através do YouTube, Rede Feliz FM ou Bianca Pagliarim Oficial. Você tem esses dois canais que estão transmitindo agora. Através do X também estamos transmitindo. E ainda estamos transmitindo para a TV em Natal, a TV no Rio Grande do Norte, a TV Feliz. E a audiência tem cada vez mais participado muitíssimo. Pessoal do Rio Grande do Norte, mande sim seu alô, você é muito bem-vindo, estamos felizes com a sua participação. Você faz parte da família Feliz FM, por pouco que o meu filhinho não nasceu em Natal. Mas mesmo que não nasceu em Natal, nasceu aqui em São Paulo, até para meus pais, né, os pais do João também poderem logo estar pertinho. Fora isso, foi só nesse momento mesmo de Natal. E logo já voltamos para Natal, passamos em Natal grande parte ali desses primeiros anos e tô muito feliz com a audiência aqui interagindo e participando, mandando seu alô e seu recado. E tem gente aí mandando perguntinhas também. E é a nossa audiência do Rio Grande do Norte. Bora saber quem tá feliz, FM. Olá, boa tarde. Aqui é Isamar Cristina, moro aqui no Rio Grande do Norte e eu moro no estado onde a educação é a pior que tem.
e a governadora é uma professora. Mas a minha pergunta é a seguinte: já estamos vivendo uma ditadura, porque não podemos mais postar nada daquilo, como a Bianca falou aí, daquilo que a gente vê e está vendo que está errado, né? Está entendendo que está errado. As coisas estão acontecendo muito rápido para a gente virar uma grande Venezuela. Muito obrigada. Isamara, que pergunta inteligente, Isamara. Isamar, quero te agradecer por esse recado, por esse alô. E você foi tão abrangente na tua pergunta que ao mesmo tempo é também um desabafo, não é? Falando o quão incoerente é uma professora não estar cuidando como poderia, como deveria da educação. E eu vou te falar, é algo que realmente nos choca, a educação nesse país ser tão negligenciada, porque o que acontece, o que vemos acontecendo é que a escola quer que as crianças aprendam a repetir, não a pensar, não a refletir, não a, né, articular as ideias para ter uma boa vida adulta ali, porque são nesses primeiros anos que a criança vai também aprendendo a construir as suas conversas, seus interesses, a dialogar, a se expressar. Mas não, essa forma, né, de educação Paulo Freireana também nos leva a esse tipo de engessamento. É um atrofiamento mesmo da mente. E junta com isso toda essa tecnologia, todo esse bombardeio, a pressão às vezes até social. Você vê, tem até um documentário, não sei se você viu, a Isamar, talvez ela até assistiu, mas tem um documentário que me choca e que eu recomendo para todos assistirem, do Brasil Paralelo, e tem 3 episódios, né? Chama-se assim, Pátria Educadora. É forte, Isamar, é forte, é de arrepiar, minha amiga. Tem que assistir para se até compartilhar com as pessoas que você ama, sabe? Ajudar a gente até a conscientizar as pessoas. Porque tem muita gente que nem sabe, que nem tá ligado o que tá acontecendo. E esse documentário mostra muito. E então, doutor João, interessante a pergunta da Isamar, né? Não, bastante interessante. Um abraço para Natal, a gente já residiu lá, uma baita cidade, um baita estado, muito belíssimo. Infelizmente é um potencial de turismo que lá tem que deveria ser muito mais aproveitado, não é? Que a gente sabe o quanto, não só a cidade, o estado, né? A Praia de Pipa, enfim, tem vários pontos lá turísticos que acabam até sendo subaproveitados. Natal acabou sendo até sede da Copa do Mundo de 2014, tem um estádio lá, e hoje foi mais um desses elefantes brancos, né, da Copa do Mundo, que foi o estádio Arena das Dunas, que os times do Rio Grande do Norte não estão nem na segunda divisão do futebol brasileiro há muitos anos, então, né, o estádio nunca está cheio, enfim, mas hoje usam para shows e é mais um equipamento pro contribuinte de Natal do Rio Grande do Norte pagar, infelizmente. Agora, com relação a pergunta da educação, você foi muito feliz, Bianca, fala do Paulo Freire, que é o chamado patrono da educação brasileira. Você imagina o nível que a educação brasileira é, mundialmente, péssima em todos os rankings, e você ser considerado o patrono disso, e isso ser algo ainda vendido como algo positivo, que é um absurdo completo. Aqui em São Paulo a gente tem na Avenida Pacaembu um mural gigante do Paulo Freire, que é uma vergonha absoluta para a cidade de São Paulo. O prefeito poderia intervir nisso, os vereadores também, porque esse Paulo Freire era um comunista. Basicamente o que ele pregava é a tal da revolução pela educação, né? O oprimido, esse papo furado que já não convence mais ninguém. Então pregava a revolução via a educação, ou seja, ensinar as crianças desde cedo. Ensinar português, matemática, não. Ensinar a revolução, que você é oprimido, que você tem que lutar contra o opressor, né? Não que não haja uma casta, como a gente mencionou, do tribunal, enfim, que detém o poder, o dinheiro, mas não é isso que se deveria. E a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, do PT, ela não é nem de longe uma professora, ela é uma militante marxista radical e que doutrinou seus alunos e segue nessa linha. O Rio Grande do Norte é um estado bastante pobre comparado com os outros, é mais um dos estados deficitários do Brasil. Vários no Nordeste, só Pernambuco, que ali chega a quase empatar a arrecadação, que são estados essencialmente custeados pelo Sudeste, Sul e Centro-Oeste, né, que ele manda uma determinada quantidade de dinheiro para a União e volta muito mais. E para São Paulo, esses outros Sul, Sudeste, Centro-Oeste, volta menos, ou seja, acaba custeando o estado que mal se mantém
infelizmente, mas assim, a educação vai de mal a pior, como você colocou, é um método de enfraquecimento da educação mesmo, que facilita inclusive para domínio político, domínio ideológico. Veja você que tem mais de 40, 50, 60 anos, enfim, como era a escola pública antigamente e como é hoje, né? Era focada em matemática, economia doméstica. Pega um boletim antigo, você tinha matérias que eram o que deveria ter mesmo, né? Isso, todas as principais, né, para você aprender a pensar, até filosofia. Só que hoje você tem um excesso de militância, e inclusive nas escolas mais tradicionais. Às vezes a gente pega a apostila do nosso filho para verificar, os livros, enfim, tem bastante coisa ali militante, bastante coisa no sentido de que o homem branco é o opressor, todo mundo é oprimido, é bastante lamentável, me parece, e não é segredo para ninguém, que aí junta-se telas, né, celulares, outras coisas, que o QI da população vem diminuindo, né? Seja a primeira geração considerada com QI menor, né? O conceito de inteligência que a anterior. E outra coisa aqui, ó, eu fui pegar a informação, tá? Na tabela geral, o Brasil está... Você acha o quê, pessoal? Você que tá aí ouvindo. De quantos? Você acredita que o Brasil está na posição entre os 10 mais? Entre os 20 mais? Entre os 30 mais? Entre os 40 melhores, vai? 40, poxa. Vai. Entre os 50 melhores, vai. Meu amigo, o Brasil está na 53ª posição, ou seja, a posição número 53. Posição 53 entre as nações latino-americanas, ó. O Brasil está ali 19 pontos, inclusive atrás do México, 26 pontos atrás do Uruguai, 38 pontos atrás do Chile, e essa avaliação é também oficial, tá? Então não estamos aqui trazendo nada que não seja oficial, para que você entenda o quanto que realmente a educação que tem sido entregue à população não condiz com até o que é praticado nas melhores, nas principais formas até, né? Que existem hoje muitos estudos, existem muitas metodologias para aprender, para conscientizar, tanto que essas metodologias, né, são aplicadas ali nos países de primeiro mundo, mas enquanto houver ainda, né, esse apego afetivo com essa metodologia antiga, engessada e doutrinária, é o que a gente vai continuar vendo. Agora, também essa nossa querida ouvinte, ela falou sobre... Me lembrei aqui, né? Ela falou sobre a censura. E ela quer saber se a gente já está vivendo, então, uma ditadura. Bianca, o ponto primeiro a se falar seria no sentido de que nenhuma ditadura da história se apresentou como ditadura. Oi, boa tarde, sou uma ditadura, vou aqui, ó, fiquem quietinhos que eu vou oprimir todo mundo. Isso nunca existiu e nunca existirá. Toda ditadura alega que está fazendo isso para te proteger. Que aí entra em vigor o que se chama do estado de exceção, chama-se estado de exceção porque você atua na exceção, como o Supremo Tribunal Federal agora, ó, eu tô fazendo isso, não é muito comum na lei, não tá certo, mas é uma exceção, é para proteger você, para proteger aquilo que a democracia que é o que todo mundo quer que seja. Então, em ditaduras, Venezuela, enfim, existem críticos da ditadura e muitos que vão criticando e seguem a vida ali tranquilo, mas tem aqueles que o sistema elege, até porque seria impossível você pegar todos. Vide a ditadura chinesa, tem pessoas que saem da China, criticam a China, tem pessoas que saem da Venezuela, criticam a Venezuela, mas alguns não conseguem, alguns são censurados, alguns são presos, e sempre, usualmente, é por motivos diversos. Exemplo, a pessoa é um crítico do regime. O regime vai lá, acha contra ele, tá devendo imposto, alguma coisa, começa a complicar a vida da pessoa, faz aquele chamado assassinato de reputação. Então, na minha visão, opera-se sim um sistema que se chamaria tecnicamente juristocracia, que seria a justiça, né, o poder judiciário acima dos demais, mas nesse caso especificamente o Supremo Tribunal Federal, para o qual não temos de como recorrer. Ele decide uma questão e você não tem como recorrer. Quando ele é a última corte, deveria-se entrar com processo contra quem quer que seja na primeira instância, depois você recorre para o tribunal, depois para o Superior Tribunal de Justiça ou o STF, e aí você tem uma decisão definitiva. Nesses casos que o Supremo Tribunal Federal tem sido muito criticados, ele é a instância e você recorre dentro do próprio tribunal. Tem até números lá, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que ele negou todos os recursos contra decisões dele próprio. Ou seja, o Senado, a Câmara tomam decisões,
eles mudam a lei com base na decisão de um juiz, um ministro, né, o ministro juiz do Supremo, ou quando a pessoas que não tem nada a ver, essas do 8 de janeiro, por exemplo, elas não têm o que se chama de foro privilegiado para serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. E vão recorrer a quem? E a todas... eles próprios, não, né? sim. É igual assim, aí o João é o juiz. Aí o João, juiz, virou e pôs lá. Não, eu tô aqui numa ação e aí eu tô aqui defendendo, o João fala assim, não, a Bianca é culpada. Aí eu pego e falo assim, mas não, eu tenho que recorrer, porque eu não acho que eu tenho provas aqui. Eu quero mostrar que eu tô certa. Aí eu participo da turma no tribunal ainda, né, pra julgar, que seria do monocrático, né, que é uma decisão de uma pessoa só, pra turmar, né, da turma. O que será que vai ser o resultado, né, se eu recorro e ainda é ele, não, o mesmo, né? Não, e esses juízes vão e falam na mídia sobre esses casos. Eles falam na mídia, isso não pode de jeito nenhum, já contamina, já não poderia. E já falam que já decidiram, já né? fala a decisão, chama de golpista, enfim. E lembrando que todas essas situações, elas vieram inicialmente de inquéritos, né? Inquérito é aquilo que você vai na delegacia, fala, ó, roubaram meu celular, não sei o que, eles fazem um boletim de ocorrência e se a investigação avançar, vira um inquérito policial. O Supremo é um tribunal, ele não tem que ter inquéritos. Eles criaram inquéritos com base no regimento interno deles, falando, ó, a gente pode ter inquérito quando o crime ocorre aqui, né, nas dependências do tribunal, mas como é na internet, né, esses ataques, aí então o foro aqui do Supremo, que seria aqui nas dependências do Supremo, ele é elástico, então pode, ou seja, foram mudando todas as legislações para encaixar esse sistema, né, esse sistema de, na minha visão de ditadura, lembrando que é o que eu tô falando pessoalmente, não é emissora, nem vocês, nem institucionalmente. E aí e tem muito essa crítica que até a situação atual do governo, né, falou, mas é uma ditadura e você tá falando... E foi o que eu falei, tem pessoas que não estão podendo falar, tem pessoas que estão presas, contas congeladas, bloqueadas. Enfim, agora a gente chegou, na verdade, num cruzamento, né? Um cruzamento institucional onde ninguém sabe o que vai acontecer. Você tem um juiz brasileiro punido mundialmente com uma lei americana, a Magnitsky, que veda que ele use o sistema financeiro transitando por empresas americanas. E ainda assim você vê os outros juízes, a mídia... ainda insistindo em defendê-lo, ou seja, já é uma coisa que parece, ó, a partir de aqui me parece que é mais cumplicidade do que realmente defesa, porque eles acreditam, ó, o Alexandre de Moraes foi punido com base numa decisão do Trump, não foi uma decisão do Trump, né? Falar, o Eduardo Bolsonaro foi lá pedir sanções, sim, foi ele, mas se ele não fosse, seria o Paulo, o José, o Mário, qualquer um ia falar, ó, Estados Unidos, ó. E nem precisaria, porque ele deu ordens, o Alexandre, para suspender perfis de rede social de pessoas nos Estados Unidos, ou seja, no território americano. E isso então, a mídia ele avançou, não está falando, a mídia não está mostrando isso. Foi o principal tema, para avançar na legislação americana. Aí quando você avança na legislação americana, é igual quando os Estados Unidos... invadiu o quadrado. Aí falou, aqui não. Aí levaram todas essas informações de censura aqui e lá, e sempre aquela história, o crime de opinião, né? O principal caso talvez seja do Alan dos Santos, que a mídia o chama de blogueiro, né, bolsonarista, ele tem um perfil bem verborrágico, enfim, e as pessoas acabam confundindo, eu não gosto do Alan dos Santos. Tudo bem, mas é preciso reconhecer que o que aconteceu com ele foi injusto. Fecharam a empresa dele aqui, o Terça Livre, depois ele foi para lá, ele recebeu a cidadania americana, e ainda o Alexandre dando ordens para suspender o perfil dele lá. Porque o perfil dele lá, você consegue ver aqui, né, perfil de estrangeiros. Ele falou, derruba lá. Aí que tudo começou a mudar. Tem ações de mídias, de redes sociais lá nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, ele é réu em uma ação lá, precisa apresentar sua defesa, se defender. E aí vira esse balaio institucional que você tem a Advocacia Geral da União defendendo o Alexandre de Moraes, que nem seria papel em tese da Advocacia Geral da União, que é aquele o Jorge Messias, o famoso Bessias, que levaria o termo lá para o Lula virar ministro da Dilma. Mas então, na minha visão, eu entendo que sim e respeito quem discorde. O Alan até começa a rir aqui. É rir pra não chorar, meu amigo. É rir pra não chorar. O João falou do Alan dos Santos e ele tá na conta do Instagram de número 47, você já viu? Não, exatamente, ele teve essa estratégia. E foi bem pensado, 47. Que derrubava uma rede dele e colocava rede Alan 2, Alan 3, isso. Alan 4, Alan 5. Ele já tá na 47, já tem festa pra 50, ele já falou. Não, e aí uma das coisas que mais mostravam dele na época que ele foi sendo censurado, derrubado, ele ficou um tempo sem ver a filha e esposa que estavam aqui e ele foi para lá para os Estados Unidos, hoje eles estão juntos como cidadão americano. Então, eu não posso, como juiz do Brasil, dar uma ordem para derrubar o cara lá, ele pode falar o que ele quiser. Uhum. Tanto que quando se pediu para trazer ele, né, para deportar, o Supremo Tribunal Federal pediu mais de uma vez. A análise de qualquer país, quando um país, o Brasil pede para a Itália deportar, a Itália, os Estados Unidos, um pede para o outro, tem um criminoso que condenado aqui no meu país, me deporta. O que eles fazem? Eles analisam a legislação do próprio país para falar, eu preciso ter um crime correlato, né? Uhum. Ele falou, qual que é o crime que ele cometeu aí para eu ver se tem aqui?
O crime é palavra? O crime é a opinião é palavra, dele? Então não tem palavra. E detalhe, quando muitas vezes ali parte aí desse processo, você vai a fundo, você começa a ver o que ele falou, você fala, cara, ele só estava falando ali, dando uma opinião ácida, crítica e como disse o João, verborrágica, entretanto, lidando com fatos, porque ele é jornalista. Tem uma foto famosa dele dessa época, que é ele mostrando o dedo do meio assim para o Supremo Tribunal Federal, na frente do Supremo, mandando... E muita gente usava isso na época falando, dizer, mas também, olha o que ele fez. Mas qual crime que é esse? Isso não é nenhum crime, pode ser grosseria, estupidez, mas não é um crime. No Brasil, onde a gente vê tantos crimes todos os dias aqui, realmente, não tô defendendo, tá? É feio esse gesto. É feio. É tipo assim, é aquilo que você não quer que seu filho faça, não é verdade? Agora, você vai falar assim, prendam aquele homem, ele me mostrou o dedo do meio. Você não vai fazer isso, né? Se alguém te mostrar o dedo do meio. Lembrando, assim, ele fez isso após receber diversas ordens ilegais, inconstitucionais desse tribunal. E aí, num momento de revolta, e isso não é crime nenhum, né? Exatamente. Tem também um caso bem intenso e que traz fortes emoções, porque os últimos acontecimentos chegam a ser desesperadores. É o do Daniel Silveira, mas vamos falar já, logo depois aqui da Aline Barros cantar pra gente Ele é Exaltado. Muito bem, hein, gente? Esse caso é muitos tenso. Temas, né? Eu aceito. Esse do Daniel Silveira, ele é um preso político. O Daniel Silveira está há mais de 5 anos aí, entre indas e vindas, pelo crime de palavra. O que se fala ele falou que o Brasil precisaria de um novo AI-5, o Daniel Silveira falou numa live, o que é uma coisa que eu não concordo, muita gente não concorda, mas assim, foi uma opinião, uma palavra. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal e está até hoje preso, perdeu o mandato, enfim, e hoje ele sofre com a questão de fisioterapia. Eu não lembro exatamente a doença que ele tem no joelho, aqui, ó. E ele tá com dificuldade de fazer a fisioterapia e ele já pediu várias vezes a prisão domiciliar, que nem era para estar em prisão, né? E o advogado dele, o Paulo Farias, vem denunciando muito isso, que era a domiciliar humanitária, que para vários presos foram concedidos, como Collor, Paulo Maluf, entre tantos outros, mas para o Daniel Silveira não. E ele inclusive é um dos que não foi tão abraçado assim pela direita, pelo conservadorismo. Vamos lembrar que o mandato dele, a cassação e depois a prisão, foi validada pelos pares no Congresso Nacional. Muitos que hoje discordam, muitos validaram na época. Olha aqui, inclusive o advogado que recentemente pediu, né? É o Dr. Paulo Farias. Paulo Faria, aí ele pega... Paulo Faria. Aí ele pegou, dizendo aqui, acusando inclusive o ministro Alexandre de Moraes de arbitrariedade, omissão e violação de direitos humanos. Em entrevista ao Oeste com Elas, na terça-feira, tal. Não sabemos nem se ele, Daniel Silveira, está vivo, disse o defensor. Nós não sabemos hoje se ele deu febre, se... teve febre de domingo para segunda, de segunda para terça. Agora, quem tem contato nesse momento com o Daniel é só o diretor do presídio e os policiais penais, porque a mãe só vai poder visitá-lo no final de semana. Dizendo isso aqui terça-feira, hein, gente? Foi dia... Que dia que foi essa notícia aqui que foi publicada? Foi dia 5 de agosto. Foi dessa semana, porque o advogado pediu isso, que foi a prisão domiciliar. Porque criminosos reais, assassinos, estupradores, enfim, latrocidas, eles têm todos esses direitos. Só que o Daniel Silveira, que falou uma bobagem em live, não tem. Então é inaceitável, tanto que o Alexandre deu uma decisão de que ele precisaria ser buscado para ir no tratamento e voltar, e não tem condição nenhuma disso. Como é que vai fazer isso, né? Buscar e voltar? Não, exatamente. Buscar, levar no centro lá de detenção provisória, enfim, fazer o tratamento e voltar, que é uma coisa que é mais de 80 quilômetros só ida e volta. Tortura, então, né? É uma tortura. Ele e o Felipe Martins, assim, me parecem que foram escolhidos, né? Ele e tantos outros, né? Aqueles do 8 de janeiro, escolhidos como exemplo. Ó, não é para falar disso, falar aquilo, tanto que qualquer crítica a esses juízes, eles tratam como uma crítica à instituição inteira, o que não é lícito criticar quem quer que seja. É forte, gente. Ó, voltando aí, hein? A gente tem que ir pro break? Vai pro break então, mas a gente já contando com a tua participação, ouvinte da Feliz. O que é isso? É alguém conversando? Ah, melhor. Boa ideia. Não, espera aí pro break. Você não ia falar do café? Ela vai fazer? Ah, tá. Boa, aí vai ficar bom, hein? Bianca Palharim e você, no Clube da Visão. Esse é o Clube da Visão com o Dr. João Belucci. A nossa programação continua
nossa audiência aqui interagindo e participando. E eu tô olhando aqui o WhatsApp que tá chegando muita mensagem importante, muita mensagem também de desabafo, de participações. Uma coisa que eu quero até reforçar, faça perguntas aqui respeitosas e especialmente trazendo a reflexão de que você faz parte aqui, né, de uma família, e não preciso nem querer falar o termo exatamente assim como família feliz, mas é a igreja, não é? São os cristãos do Brasil. Eu tenho aqui pra mim que quem ouve a programação da Feliz é o povo cristão. Então, quando você manda uma pergunta, manda até mesmo um comentário, tá? Às vezes eufórico naquele momento, mas não fala vocês cristãos, tipo assim, nós cristãos, né, meu querido? Coloca ali como você também faz parte desse, né, das pessoas que têm fé. Então, porque tem gente que às vezes viaja na maionese e fala dessa maneira que acaba soando de uma maneira ríspida, não é? Uma maneira ríspida de falar de algo que você também é cristão, então não é vocês os cristãos, é nós os cristãos. E nós os cristãos, sim, temos que ter opinião, temos que acompanhar política, por quê? Porque isso vai influenciar a nossa família, porque isso vai influenciar a educação dos nossos filhos, porque isso vai influenciar o que você consegue fazer nas férias dos teus filhos, se você vai conseguir viajar ou não viajar, se você vai conseguir comprar ali as coisas que você quer, né, dar para teu filho, roupas, que seu filho vai crescendo, você precisa comprar roupas, não é? E aí tudo isso faz parte também conectado à política. E fora isso, quanta gente aí também trabalha hoje na internet, quanta gente aí trabalha hoje com rede social. Precisamos estar atentos a todos esses diversos temas, são diversas áreas. E é muito importante você até, inclusive, se lembrar, o teu político, aquele que você votou nas últimas eleições, hein? O político que você votou ontem, né, naquelas últimas eleições, ele tá fazendo aquilo que ele prometeu que ia fazer? Acompanhe. Porque isso é o que vai fazer você também, nas próximas eleições, ver se ele merece novamente ter teu voto ou não. Ou você só votou porque alguém falou que ele era legal. Isso não é motivo. É questão de... Ele realmente lutou pelos teus direitos, pelo que prometeu que ia lutar. Acompanhe. Pra quê? Pra que na próxima eleição você não vai só naquele que fez o melhor marketing, naquele que tava mais bonitinho, naquele que era mais rápido, né, nas respostas, teve mais media training, que tem isso também, né, João? Tem tal da media training, muitos deles fazem. Você faz a pergunta, ele fala 5 minutos, você não entendeu a resposta. Né? E fora isso, também até falamos no bloco anterior sobre o Daniel Silveira, o caso Daniel Silveira. Sim. Como é que tá esse homem que... Ele é deputado, não é isso? E ele foi cassado, é? Foi cassado. Teve uma live em que ele falou coisas em que, né, não deveria ter dito isso. Só que ele usou ali o recurso da liberdade de expressão. Ele falou que deveria ter, né, o AI-5. Isso que você comentou. Isso, ele mencionou que o Daniel Silveira, ele foi preso com base em alegações que ele falou numa live, né, e aí, ainda que se discorde, ainda que qualquer fale assim, ele não devia ter falado isso. Eu não concordo com ele, mas ser preso por isso, aí já são outros tempos. Ele falou que o Brasil precisaria de um novo AI-5, né, que é o Ato Institucional número 5 do regime militar, em que suspendeu garantias, liberdades individuais. Ele falou isso numa live, e aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso haveria o que chama flagrante perpétuo, porque seria na internet, então ele, né, ele mudou tudo para condenar o Daniel Silveira. Aí condenou no Supremo Tribunal Federal, na instância única, ainda mais que possa se recorrer dentro do Supremo, não é igual recorrer para outro tribunal. E a cassação e a prisão dele depois foi validada pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional Brasileiro. Isso é importante ficar bem claro, eles validaram na época, lamentavelmente, o que se chama de direita hoje, enfim, a oposição não tinha a maioria e ele foi cassado. E ele está até hoje, salvo o melhor juízo, beira 5 anos aí que ele está preso. Você tem aí irmãos cravinhos, vários crimes famosos. As pessoas ficaram menos que isso por assassinatos, né? Por crimes efetivos. E o Daniel Silveira, o crime dele é palavra, ainda que discordemos, que ninguém possa não concordar. Né? Não foi nem palanque, foi numa live, mas ele foi esses eleitos pelo sistema para alguma penitência. O advogado dele denunciou já em vários órgãos internacionais, inclusive ONU,
que ele sofre o que se chama de tortura, porque não faz sentido algum a prisão dele, ele poderia estar em casa e ele agora está com uma questão na perna lá, uma questão de saúde que precisa de fisioterapia constante. O advogado dele, o Dr. Paulo Faria, que faz um excelente trabalho denunciando no exterior. Até voltando no que eu falei do Eduardo Bolsonaro, o Paulo Faria também denuncia, ou seja, se não fosse o Eduardo Bolsonaro, outros denunciariam as arbitrariedades que acontecem no Brasil, até porque hoje com rede social, várias pessoas, políticos, celebridades do mundo afora estão tomando conhecimento. E agora ele tem essa questão da fisioterapia, que o Alexandre de Moraes teria autorizado, mas desde que faça o transporte dele até o local, depois volte, ou seja, uma coisa que não é prática e não é comum também. E o que eles denunciam é isso, que hoje ele não tem conta no banco, não tem renda, não tem rede social e tá doente, porque ele falou numa live que o Brasil precisaria de um novo AI-5. Gente, então é isso que você também vai refletindo aqui, vai percebendo, vai notando, vai ficando atento para acompanhar os próximos capítulos. E esse é um caso que a grande mídia, pouco fala. Pouco explica, pouco acompanha. Se você não vai ali nas redes sociais mesmo pra saber, parênteses, né? Eu nem conheço o Daniel Silveira, nunca ouvi na vida. Tô falando que não estamos defendendo o que ele falou, deixa eu te falar. Não é sobre Exato. isso. Não é isso o tópico aqui. O tópico é, ele simplesmente falou. Quantas coisas aí você fala muitas vezes na hora de uma emoção? Fala sério. Conheço muita gente que fala assim, falei que eu tava nervoso, falei que eu tava chateado, falei que eu tava irritado. Eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Tá, mas e já pensou se você fosse preso pelo que você falou? Pela sua opinião? Até porque no Brasil existem muitas pessoas saudosistas do regime militar. Existem e falam abertamente isso. É um crime isso, a pessoa achar. É a opinião dela, cada um tem direito à sua opinião. Tem gente que defende o regime comunista abertamente, universidades, não sei o que é o regime mais genocida da história do mundo, então cada um defende o que quiser. Exatamente. Então aí você vai pensando, cara, se fizeram isso com esse cara, eu vou ficar quieto. Eu não vou falar mal de ninguém, eu vou aqui. E aí é isso que está sendo formado aqui. Leva assim, a grande parte das pessoas não tem coragem, às vezes, de postar alguma coisa, porque vai que derrubam. E aliás, como é que faz, né? Se me derrubarem, pra quem eu recorro? Sei nem pra quem você recorre lá, né? Você manda indeferido ou negado. Fala, poxa, e agora? Como esse negócio aí do TikTok, né, João? Não, sim, aí eu mandei lá, falei, não, eu quero que seja liberado isso aqui. Tá errado. Com base na fala da pessoa, né? E o TikTok talvez é a pior rede para você recorrer, porque ainda o X, o Facebook, os proprietários são norte-americanos. Então, eles têm sede aqui no Brasil, você faz a notificação extrajudicial, Procon, ou mesmo Reclame Aqui, quando você é vítima de alguma censura, e ainda a empresa acaba, de alguma forma, respondendo. Ela tem o corpo jurídico. Agora, o TikTok, ele é de uma ditadura chinesa, então ele não tá nem aí, ele derruba mesmo. Tem várias pessoas que tiveram conta derrubada e fica tudo por isso mesmo. Então é bem triste. Mas só um ponto que você falou para eu fazer um gancho aqui, que é a questão do Daniel Silveira. Você mencionou que não passa na grande mídia, ou quando passa já vem o fato como opinião junto embutida, porque ele falou essa coisa perigosíssima. Talvez um dos exemplos, assim, são muitos, foi quando o ex-presidente Bolsonaro mencionou alguma coisa de uma jornalista que escreveu um livro dele, acho que é a Thaís Oyama. Aí ele referiu-se a ela como japonesa. Aí era no Jornal Nacional, o William Bonner falando com toda aquela carga dramática e pausas dramáticas que ele tá cada vez mais exagerando. Falou, e chamou ela de japonesa, com aquelas pausas dramáticas. Gente, sim, mas vale ela lembrar, tem ascendência japonesa. Gente, vale lembrar que outro dia, né, tava um discurso ali, tava o Lula e uma moça, né, afrodescendente, aí ele vira e fala assim, e essa moça aí? Essa moça veio fazer um batuque? Tipo, por causa da aparência dela, né? Por ser negra, e aí sim, por causa... Falou. Aí ele falou assim... E passou não, em branco, o que ela tá fazendo aqui, essa moça bonita? Ela veio fazer um batuque? Porque moça dessa cor, e... ela é namorada de alguém? Então, olha só, tipo, se fosse pra falar, né? Preconceituoso. Foi duplamente preconceituoso. Não, por que ela é mulher, ela não podia estar lá? Só se fosse namorada de alguém? Depende de quem falasse isso, estaria preso hoje. Estaria com a ação do Ministério Público. Se fosse outra pessoa que falasse isso, estaria sofrendo processo judicial hoje. Com o Lula, carta branca. É surreal, gente. Ou carta neutra, porque nem carta branca, nem carta preta, carta neutri. Neutri. Boa.
Carta neutra. Carta neutra. Esse termo, esse aí é muito bom, hein? É que é muita coisa de mudar, eles mudam a linguagem, né? Você vê que a própria esquerda deu uma parada com esse negócio de linguagem neutra, porque desconecta das pessoas, né? Se você falar para a população em geral, linguagem neutra, porque tem pessoas que não se identificam com o gênero masculino ou feminino. As pessoas falam, mas eu não sei o que isso... Não tô entendendo. O que isso quer dizer, cara? E é uma coisa bem dessa elite burguesa esquerdista, né? No sentido de que eles devem dizer o que a população tem que fazer, como tem que se comportar. Como você tem que pensar. E a população cada vez mais rejeita essas ideias. Pensar, é verdade. A população rejeita essas ideias. Por isso que a esquerda lutava nessa questão dos trabalhadores, representar os trabalhadores que nunca se sentiram representados, aí hoje apelaram para a guerra cultural, né? Forçar tudo questão racial, de gênero, enfim, forçar esses falsos conflitos, homens, mulheres, negros, brancos, que a gente sai aqui na rua e esses conflitos não acontecem, tá? Não acontecem. São casos raros e que a pessoa responda por isso. Exatamente, meu povo. Tamo aí, ó, ao vivo nos estúdios da Feliz. Johnny Braga selecionando a audiência mais feliz desse país. E tantas participações. Tão bastante aí, Johnny Braga? Muita gente aí mandando seus alôs e recadinhos? Bastante. Hoje batendo um recorde também. Deu uma tijolada em mim. Manda essa tijolada. 11 94484 4777. Bora saber quem tá feliz, FM. Boa tarde, Bianca Palharim. Eu Oi. tenho uma pergunta pro Dr. João. É o seguinte... Dr. João, o que o senhor acha sobre a briga política entre o Lula e o Bolsonaro e agora envolvendo o presidente Trump, né, dos Estados Unidos? E o que o senhor acha sobre o futuro do nosso país? Qual que é o nome Boa do pergunta, Felipe. Felipe, tem essa questão que o pessoal menciona, a polarização, né, Lula, Bolsonaro, enfim, que há, né, mas isso sempre existiu, né, vamos lembrar todas as eleições, antes de falar esse termo polarização, sempre existiu, né, sei lá, FHC contra Lula, né, cada um estava de um lado, então... A polarização. E o mundo é polarizado, né? A vida é dual, né? Tem muita essa dualidade. Um é contra, outro é a favor. Uhum. Enfim, mas a questão do Donald Trump, é importante mencionar que o Trump, ao tarifar o Brasil, e como sempre o Trump faz, ele fala uma coisa, depois dá uma recuadinha, mas o tarifaço entrou em vigor contra alguns setores, né? Carnes, alimentos, vestuário, que vão sofrer muito, né? Já que os Estados Unidos é um gigantesco comprador do Brasil, segundo só tem perdido aí para a China nos últimos anos. Mas... Ao impor essas tarifas, o Donald Trump mencionou tanto que o Brasil tarifa mais os produtos americanos do que os americanos tarifam os brasileiros, ou seja, já há mais imposto lá, aqui do que lá, né, a tarifa. E a questão da perseguição ao Jair Bolsonaro, com essas informações. Ele falou, tem uma perseguição a ele de fato. E quando ele mencionou isso, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Tornozeleira e prisão domiciliar, ou seja, sempre aumentando a aposta. Então, e o Lula, nesse ensejo todo, alguém convenceu ele de que isso está sendo bom para ele escalar essa briga. E ele tem escalado, ele toda hora está falando, não vou me humilhar, não vou ligar pro Trump. Eles. Então, ele não está pensando no bem do Brasil coisa nenhuma. E quando muita gente coloca o Lula, o Bolsonaro, pode criticar, odiar os dois, não gostar de nenhum, mas é necessário na análise um senso das proporções, né? Estamos falando, por exemplo, no caso do Lula, prisão por bilhões, lava-jato, né? Dinheiro devolvido, e do Bolsonaro tentativa de golpe de Estado com vendedor de algodão doce presente, né? Vendedor de pipoca, enfim, é um centro de desproporção muito grande na análise também. Meu querido, obrigada, viu, Felipe, pela sua participação, pela sua pergunta. Ele perguntou também sobre perspectiva para o futuro do Brasil. Veja, a gente está numa dificuldade enorme, Bianca, porque agora a gente tem um juiz brasileiro conhecido mundialmente como violador dos direitos humanos. E ainda grande parte desse estamento, né, do establishment da mídia, de juízes, enfim, até a própria USP, lamentavelmente, fez uma carta de apoio. Veja só, a Universidade Pública de São Paulo fez uma carta de apoio ao juiz Alexandre de Moraes. Que é isso? Não faz sentido nenhum, né? Então, em momento algum menciona violações dos direitos humanos. Então, assim, direitos humanos seletivos, no caso. Seletivos, exatamente. Uns é direito humano. É o caso outros não. Do policial. Seletivo, é o caso do policial aqui em São Paulo, em Paraisópolis, que tomou o tiro ontem. Para esse atirador, todos os direitos do mundo. Saidinha, visita íntima, julgamento com instâncias, primeira instância, segunda instância. Para os demais que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, que é o que eles falam, instância única, prisão, enfim. Então eu não sei o que vai dar, porque o Supremo Tribunal Federal, desde que esses fatos aconteceram, ele não recuou nenhuma vez, né? Ele sempre aumenta a aposta na figura do Alexandre de Moraes. Ele não representa o Supremo Tribunal Federal, ele é um juiz que ora ocupa aquele cargo. Ele sempre aumenta a aposta, né? Agora, falou que até nesse último caso agora da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, as notícias são de que os outros juízes não concordaram. Mas assim, não concordaram, mas não falam nada, porque isso aqui fica estranho, né? Mas se você o que se alega na mídia é que ele está isolado no Supremo, mas não me parece. O outro juiz, Gilmar Mendes, já declarou que apoia ele.
O outro, o Barroso, também. A mídia dando grande cobertura. A USP, lamentavelmente, ferindo a história das arcadas da Faculdade de Direito, faz uma carta a favor do juiz. Então, assim, não sei o que vai acontecer. Me parece que vai piorar para o Brasil, porque o Lula está escalando o conflito. Ele acreditou realmente que a Rússia, a Índia, a China, lá no BRICS, ficariam do lado dele, mas eles não ficaram. Falaram, Lula, essas ideias aí de moeda única, de peitar os Estados Unidos, é tudo sua, não é nossa, não. Tanto que os países fizeram acordos individuais com os Estados Unidos. E agora o Brasil isolado, o Lula está falando, vamos, BRICS, fazer os acordos juntos. Mas eles já estão fazendo individualmente. E aqui até sobre isso aí vale a gente refletir que não é questão... Eu sei que temos a maior parte do nosso público, e eu sempre comento aqui, não é questão de você ficar ali apegado, idolatrando, idealizando, política, não faça político, isso, uma figura, uma pessoa, um ser humano. Ele certamente tem um monte de coisa que precisa acompanhar, é suscetível a falhas, é suscetível à corrupção, vale lembrar tudo isso, né? Que tem um passado, povo né? Tem um passado, o povo acompanhando, isso é crucial também. Não pode ser, ninguém fala do meu bibelozinho aqui, do meu político de estimação. Isso tá errado. Agora, o que também nos choca e nos fere como cidadãos é que não é questão de quem foi eleito, não é? Político da esquerda, político da direita. Não. Quem tá mandando no país são um grupo pequeno de pessoas que não foi eleito por ninguém. E que você não pode recorrer para ninguém. Você votou em algum ministro lá do STF? Não, né? Aliás, eles não têm um voto sequer. Então, se eles querem ser midiáticos, se querem ser, né, atuar politicamente, como até o Barroso disse, né? Se candidatem. Então podem se candidatar, né? E vamos ver se o povo os elege. E não é renovado a cada 4 anos, né? Como o político tem que ser submetido ao escrutínio público, eles não têm. Que surreal. Isso são o quê? São décadas, né? Tipo, até 75. Rapaz, de onde? Isso é bizarro. Isso é surreal. Você ficar numa das 11 posições mais poderosas do país até 75 anos de idade. Então, assim... Não faz sentido nenhum, ainda mais nesse caso que eles têm atuação política declarada. Nós tivemos recente, agora o Gilmar Mendes postando no X, lá no Twitter, falando sobre uma obra na estrada lá em Mato Grosso, onde ele efetivamente tem fazendas, todo mundo sabe que ele tem fazendas na região. Então assim, o que um juiz ele tem que ser sóbrio na dele, não fala, não aparece, não dá entrevista, como é a Suprema Corte Americana. Se você não vai encontrar juiz da Suprema Corte Americana indo no sambódromo, indo lá no rodeio, enfim, lá no Super Bowl, no jornal lá de domingo, fazendo piadinhas no julgamento ou antes do julgamento, como eles gostam de fazer, pegam lá a sessão e começam a fazer discursos políticos antes do julgamento. Aquilo é absolutamente ilegal. Mais simples consegue entender que o juiz ele deve ouvir para depois dizer o que ele realmente pensa com base no que ele acompanhou nas provas, né, nas contraprovas, nos argumentos que ainda vão ser apresentados, mas todos esses que nós temos visto, eles já deram a opinião antes de qualquer sentença. Então, quer dizer, já tá ali com cartas muito marcadas. Bora ouvir quem tá feliz, FM. A paz, doutora Bianca, doutor João Belucci, família Feliz FM. Então, queria fazer uma pergunta meio que desabafo, né? Como faço para voltar a acreditar nesse país? Que assim, desde criança você é ensinado, pelo menos na minha época, a jurar bandeira. É verdade. A cantar o hino, a ser patriota. Quando você faz 18, te dão um excesso de contingência e no decorrer da caminhada você só recebe tapa na cara. Feliz FM, é a rádio que eu amo, valeu! Cícero, não é? Eu sabia, Cícero, que você ia participar. Eu não falei nada pra não te pôr pressão, entendeu? Mas eu aqui, antes de começar, eu pensei assim, o Cícero ele vai participar e ele vai mandar uma pergunta muito inteligente. E não é que eu tava certa, João Belucci? Doutora Bianca. Tá bem, você viu só? Não sou doutora ainda, não. E o que o Cícero colocou é muito, muito oportuno, até porque isso que ele falou é verdade. A gente cantava o hino na escola, né? Jurava bandeira, moral, ordem cívica, não lembro exatamente, tinha uma matéria lá. E você aprendia os valores, né? O hino da bandeira, né? Tinha o hino do estado de São Paulo, né? Você aprendia toda essa questão institucional e hoje está bem desgarrado. O que a gente observa é uma mudança, né? Nesses donos do poder que nos impuseram, na minha visão, que chama-se globalismo, enfim, trocou-se o amor à pátria, essas coisas, por amor a causas. Você vai em diversos prédios, você tem a bandeira do que se chama movimento LGBT,
A sigla é muito grande, não sei exatamente, mas enfim, tem a bandeira no lugar, junto com a bandeira do Brasil, ou seja, a bandeira de um movimento político, ideológico, antibíblico, lá hasteando ao lado da bandeira do Estado de São Paulo do Brasil. Por que isso? Então a gente pergunte aos nossos jovens, você estaria mais disposto a morrer hoje pela sua pátria ou pela sua causa? Cuidado que vai se surpreender com a resposta, a Maria vai falar pela minha causa, né? Que tem gente que acha que tá no Brasil e fala, eu tenho a causa tal dos negros, ou dos gays, ou dos transexuais, quando a gente convive todos em sociedade e não existe nenhum direito que é negado a essas categorias, nenhum. E a minha sensação, e eu conversando com pessoas me parece bastante real, é que a imensa maioria dos gays, negros, transexuais, indígenas, enfim, outros grupos, não concordam com essas pessoas que são os seus supostos líderes. Eles se autonomearam líderes e usam esse espaço politicamente, vão eleitos, e depois que uma causa ela entra no radar, para o dono da causa, né, que esses líderes da causa, é interessante que aumente os casos. Você nunca vai ver essas causas falar, diminuiu o número de racismo ou de ataques a LGBTs, como eles falam. Nunca, porque senão ele mesmo perde importância, perde verba, perde mídia. Então, o dono da causa é o maior insuflador de conflitos dentro da própria causa. Forte, hein? E agora, o que a gente espera para o Brasil? É possível recuperar a esperança? Porque assim, uma das coisas que inclusive eu estava refletindo outro dia, tudo isso, toda essa forma de lidar com a política, com a educação, com a criança, com toda essa pressão quanto à censura, quanto às redes sociais, narrativas e mais narrativas. Você vê que ali, um fato, tá? Um fato. Vou quebrar o sigilo dos 100 anos, não vai mais existir no meu governo. Foi o que o presidente disse antes de se eleger. Agora, diversas coisas deles estão sob sigilos, cara, de 100 anos. Rapaz, 100 anos. 100 anos, quem vai estar vivo daqui a 100 anos? Quando daí pudermos, né, o ser humano, a humanidade puder saber o que estava no cartão de crédito que a Janja usou. Sigilo de 100 anos, meu querido. Até a próxima geração. Meu filho vai talvez se acompanhar bastante, ele vai conseguir, então. E esse sigilo do Estado, ele deve existir para segredos de Estado, né? Por exemplo, o Brasil não deve manter sigilo ali dos outros pares quanto ao seu armamento, exército, enfim, tem que ter proteção das fronteiras, né? Ou o serviço secreto, a ABIN mesmo, né? De escutas que um país faz em face do outro. Isso acontece na prática, por mais que não seja o correto, eles fazem. Agora, como você colocou, tem uma diferença gigantesca, né? Entre a eleição e o governo de fato, né? As eleições, o governante ele promete muitas coisas, mas no mundo real ali a coisa é bem diferente. Então, a gente aceitar que um Estado tenha gasto secreto, por exemplo, a gente elege, mas depois ele tem... O gasto secreto. Ele tem gasto secreto. Como assim? Não faz, isso aí. Secreto para alguns determinados tópicos ali, não para gasto, porque o gasto é o nosso dinheiro. Então, aí, para puxar a esperança, como que a gente pode puxar a esperança? Por causa de tudo isso, o que pessoas que jamais antes acompanharam política, acompanharam, né, as falas de ministro, tanta gente nunca antes acompanhou, hoje tem acompanhado, hoje está atento, hoje se interessa, hoje entre um post ali bobo, né, um meme ou qualquer bobagem assim, a pessoa quer saber mais do que os governantes estão falando também, do que os ministros estão fazendo, dessas pessoas que estão ali, por exemplo, do 8 de janeiro, e as pessoas estão ali atentas, hoje estão muito mais atentas. Então a minha esperança é essa, viu, Cícero? Essa é a minha esperança, porque hoje pessoas que nunca antes acompanharam, que achavam que a direita do Brasil era o PSDB, era o Alckmin. Gente, era o Alckmin. Hoje ele é vice do Lula. Ficou bem claro que nunca foi direita. Nunca foi direita. E aí tem esse outro documentário que eu quero recomendar pra você também, que fala, não, Bi, mas é porque isso aí, você não pode ficar usando esses termos, que até a Globo vai parar de falar, viu? Gente, é de extrema direita. Inclusive eu vim daqui, eu tava na reunião da extrema direita. É uma reunião Era um clube da extrema direita. Não existe o clube da extrema direita, ou é direita ou é esquerda. Os irmãos aí que acompanham a esquerda, às vezes você tá falando que você é esquerda e você nem é esquerda, porque dentro das pautas da esquerda, você não vai concordar e você vai falar assim, peraí,
pensando bem, eu não gosto disso aqui, eu não queria que fosse assim. E criou-se essa convenção de que falar, eu ser de esquerda, eu ser a favor de ajudar os pobres, não sei o quê. Todas as pessoas são a favor disso. A Bíblia fala de ajudar os necessitados, viu? A Bíblia fala disso. A Bíblia fala de ajudar os que precisam, né? De dar aos pobres, inclusive como uma forma de contribuir e de ser cristão, de ser, né, o povo de Deus é também estimulado a isso desde a caridade o Antigo do cristianismo, Testamento, né? Exatamente. desde o Antigo Exatamente, e obras sociais, quanto que a igreja não faz de obras sociais? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Também se tem essa narrativa de que é porque o povo, o trabalhador, não é pelo trabalhador. A esquerda acaba não se posicionando pelo trabalhador. A igreja historicamente sempre fez caridade, tinha hospitais, educação. Depois que foi para a mão do Estado, que saiu das igrejas, que tudo piorou. Sindicatos e mais sindicatos cumprem muito mais essa função, como até o João disse, né, tem que haver muitas vezes ali uma opressão para que eles possam ter seu motivo de existir. Então, o que as pessoas hoje têm muito mais despertado é o que me traz essa esperança de que, pelo menos nas próximas eleições, né, tendo todos a oportunidade de articular, de explicar seus argumentos, o povo vai estar mais atento do que antes. Muito mais, orientados para o que quer, o que não quer, o que o cara fez, o que falou. Tem coisa que falou e não fez. Tem coisa que falou e não fez porque não conseguiu, mas porque, né, tem que ter maioria do Senado, maioria do não sei o quê. Beleza, mas a gente vai estar mais atentos a isso. E não simplesmente a melhor propaganda aos artistas que estão ali cantando musiquinha. Isso que é um ponto que eu ia mencionar na sua fala, Bianca, que é importante deixar claro que a eleição por si só não é poder real. Que ficou bem claro com o Jair Bolsonaro assumindo o poder, ainda que se questionem várias decisões. Isso é legítimo questionar, eu mesmo questiono várias atitudes dele e decisões no contexto ali. Mas a eleição não é poder real. O poder real é na sociedade. Quem controla a mídia? Quem controla o judiciário? Quem controla o sindicato, as associações de professores? A direita, os conservadores não têm esse poder. Então, o trabalho é individual. E a direita, o conservadorismo, tem muita dificuldade nisso, porque a esquerda usualmente tem uma mentalidade coletivista, né? O coletivo está sempre acima do indivíduo. E o conservador, a direita, ele normalmente tem a família acima de tudo. Ele não gosta dessas coisas coletivistas, associações, mas infelizmente a direita precisa se coletivizar um pouco, senão vai continuar sendo esmagada. Então, só para reforçar aqui uma coisa que eu tinha comentado, né? Que trouxe clareza sobre esse fato de existem partidos que se colocam como se fossem, mas que não são, né? Então, eles se sentem... a direita não tem um partido. Então, não tem um partido. Você diria que o Novo é mais alinhado o novo seria o que se chama o Partido do Liberal, né? Que é o liberalismo na economia, que não necessariamente é o conservadorismo. Que o liberal na economia entende que o liberal é liberal tudo de tudo, drogas, né? Tudo é liberado, aborto, enfim. Entendi. Mas o que a gente vê, o Novo, ele me parece que foi muito mais para a direita, hoje para o que se chama de conservadorismo. Dentre as opções, né? Até porque assim, na literatura, enfim, o liberalismo, ele é na esquerda. Nos Estados Unidos, o liberal, ele é na esquerda, que é o democrata. Então, a direita seria mais o conservadorismo, mas hoje o Novo vem angariando bastante esse lado, eu colocaria hoje no espectro na direita, mas o PL, o Partido Liberal, ele originariamente não era da direita, lembra? O Jair Bolsonaro era do PSL, depois no mandato ficou um bom tempo sem partido, depois tentou fundar um partido, me parece que o tema esfriou, e foram para o PL, tanto que recentemente expulsou um deputado do PL, o Antônio Carlos, que era um velha guarda aqui de São Paulo, já foi vereador várias vezes, por conta da defesa do Alexandre de Moraes que ele fez. E agora você tem senadores do PL, como o lamentável Romário no Rio de Janeiro, e outros do próprio PL que não se manifestam sobre um tema que o partido está encampando. Então, assim, a direita precisa, no mínimo, de pautas claras. Quais que são as nossas pautas? A, B, C, D e E. E qual que é o nosso partido? Hoje não tem. Seria muito importante que se fundasse um partido, ou que o Partido Liberal virasse de fato um partido do que se chama de direita, né? Que lembrando que é um conceito bastante vago, direita, esquerda, mas é o que acontece na prática. É a prática. Agora, vale aí também você que gostou desse tema, quer se aprofundar e de repente ainda não assistiu, tiver a oportunidade nesse fim de semana aí de assistir, quero recomendar esse documentário também, o Teatro das Tesouras, viu? São 2 documentários que eu queria até recomendar aqui pra você, o Teatro das Tesouras e que você assistisse também Pátria Educadora. Pátria Educadora, e esse do Teatro das Tesouras, eu tenho quase certeza que foi esse mesmo, que ele foi aquele que foi... Ele abrange todos os presidentes do Brasil, né? Do Brasil, o Brasil Paralelo é o produtor.
E aí no que seria lançado na eleição, que seria o do Bolsonaro, que foi a última, seria lançado na eleição nessa última que o TSE declarou Lula como vencedor. Aí foi esse que a Carmen Lúcia, a juíza do Supremo, deu a censura. Falou, eu sou contra a censura, mas vou dar só uma pitadinha aqui. E aí censurou, ou seja, ela censurou e até hoje, depois ele foi lançado, mas aí a eleição já tinha passado. Vamos colocar uma última participação aqui de um ouvinte, a última participação do dia de hoje, a gente aqui invadindo um pouquinho o espaço, mas para aproveitar só a sexta-feira, melhor ainda aqui com o Dr. João Belucci, bora ouvir. Boa tarde, doutor João, sou o Frank Lúcio aqui do Timão. Pois a minha opinião sobre essa taxa no Brasil é um absurdo, porque todos nós vamos pagar nessa confusão política, aí todos nós vamos sofrer as consequências por causa de uma briga política, né? Mas tomara que seja resolvido, mas tá complicado demais. Não, sem dúvida, e como... Frank, sem dúvida, Frank, quem vai pagar é o brasileiro, até porque o Donald Trump, ele tem esse estilo de negociação, né? Ele fala um absurdo, que até tá no livro dele, ele fala isso, você joga uma proposta absurda, depois qualquer coisa que você ganhar, você ganhou, na verdade, né? Porque, igual ele falou, vou taxar em 50%, aí depois vai lá, senta, tira vários setores, ele tirou os setores interessantes para ele, para os Estados Unidos, não para o Brasil. Tanto que carne, vestuário, alimentos, outros ainda estão com a taxação para vender lá para os Estados Unidos. Prejudica muito a economia. Agora você vê, ninguém recua, né, Frank? Quem é o presidente atual do Brasil? Era esse que deveria negociar. Tanto que nas primeiras tentativas, o Departamento de Estado americano, enfim, de alfandegário, falou, olha, pô, agora que você veio, pô, o que mais que precisa ser claro no sentido de que opera-se censura no Brasil, de que vocês tarifam mais a gente do que a gente tarifa vocês, de que é uma perseguição ao ex-presidente. Foi isso que foi colocado pelos departamentos americanos todas as vezes. E aí o Lula entrou nessa onda de falar defender a soberania, que não tem nada a ver. E aí quem está sendo prejudicado é o povo. Mas ele entende via pesquisas internas e até externas, Frank, que isso está sendo bom para ele eleitoralmente. Então ele está escalando cada vez mais o conflito, até porque o governo Lula de hoje, vamos lembrar que ele foi eleito com uma agenda negativa, né? Eu odeio tudo aquilo ali, o Bolsonaro é tudo aquilo, pandemia, não sei o que, genocídio, aqueles papos. Sem uma agenda, né? Sem uma agenda clara. E ele não tem uma marca. Qual que é a marca do governo? Então ele precisa dessa. Ele achou essa, agora a soberania, e ele tá abraçando essa até as últimas consequências. Meu querido, porque 2026 tá aí, né? Ó, o pessoal me pediu aqui mais uma pergunta, então bora. Rápido que ainda tenho mais 3 verdades aqui. Eu tenho que finalizar com as 3 verdades. Boa tarde, Bianca. Boa tarde. Nossa, o programa de hoje tá muito, muito esclarecedor. Que linda. Mas mesmo assim, eu sempre estou em uma das manifestações, porque não que eu estou defendendo o Bolsonaro, eu acho que a gente tem que defender o que é certo, né? E assim, de uns tempos para cá, eu estou ficando muito revoltada com a nossa política, porque a gente vota, escolhe e quem decide é STF. Olha, nossa, tá muito revoltante isso. Demais. Mas foi muito bom esse programa, viu, Bianca? Ô, linda. Sou a Cleidinha do Guarapiranga. Cleidinha, você arrasou, Cleidinha. Quero te agradecer pela tua participação, pelo teu áudio. Exatamente. Essa é uma das verdades. Ignorar política é entregar a sua vida de bandeja. Não, perfeito. E não que não seja legítimo e válido detestar política e políticos. É até natural da vida a gente xingar político no dia a dia, né? Passa no buraco aí na rua e fala, político, né? Que droga, o ônibus tá ruim, a gente xinga. E é natural, é aceitável, e a pessoa pública tem uma margem maior de crítica, né? Mas de todo modo, entenda assim que o que ela colocou está correto. Você tem 11 juízes que decidem por tudo, sendo que o poder legítimo é o poder executivo, né? Presidente, governadores e prefeitos, e os parlamentos, né? Câmaras estaduais, municipais e o Senado e Congresso Nacional. Só que você tem 11 juízes passando por cima quando interessa, e quando não interessa, não passam. Vide que essa é uma comparação efetiva. No governo anterior, o Supremo Tribunal Federal tinha muito mais ingerência em decisões, em políticas públicas do que tem agora. Falar, opera-se uma pacificação. Então, é muito esquisito. Lembrando que o Lula indicou para o Supremo Tribunal Federal o advogado pessoal, o Zanin, indicou o ministro dele da Justiça, o Flávio Dino, que agora julga processos que envolvem Lula, e ele era ministro desse mesmo governo. Então, e ele se declara comunista, o regime mais genocida da história. Então, se isso não é um escândalo global, eu não sei mais o que é.
Muito bem. Então, pronto para as 3 verdades. Aqui o João pode também me dizer se você acredita ou não. A quarta é que ele tem que voltar de novo. Exatamente. O pessoal tá aqui pedindo que você volte logo. Você tem uma ideia aqui, ó, o tanto de áudio que a gente recebeu aqui, tudo perguntando para você, ó. Aqui, tá tudo aqui, ó. Então, ó, uma das verdades que eu quero trazer é: notícia não é verdade. É uma versão da verdade. Então, cheque as notícias, tá? Lembre-se, notícias, não é porque você vê ali na TV o jornalista, o cara falando que é verdade. Então, esse é um dos fatos. Ignorar política é entregar a sua vida de bandeja, ou seja, o que vai ser da sua família, o que vai ser do seu futuro, como é que vai ser as tuas compras do fim do mês, é influenciado exatamente pela política. E além disso, a terceira verdade, seus filhos vão viver no mundo das leis que você não acompanhou. Seu mundo todo é influenciado por isso e seus filhos, eles viverão nesse mundo em que as leis que você ignorou, que você fala assim, eu não quero me meter em política, você ignorou, é o que teus filhos vão sofrer ali na frente. Aplaudi aqui, concordo integralmente. Concordou? Concordo com essas verdades? 3 verdades pra você, querido ouvinte. Obrigada, viu, João Belucci? Obrigado, Bianca, toda a maravilhoso equipe ter você e aqui com a gente. Toda a audiência. Um abração também pro pastor João Ribe. Ô, Bia, a última verdade. Quem manda em casa? Diga aí, João Belucci. Olha, um colegiado, né? É uma decisão colegiada, mas a Bianca atua como se fosse o Supremo, independente do que o colegiado. A decisão monocrática, Alexandra. Do liminar e ela derruba. Olha aí que eu vou te derrubar, hein? Só pelo que você falou aqui. Cuidado com a cadeira aí. Cuidado. Bianca Palharim e você, no Clube da Visão. Clube da Visão, e você tá estranhando, porque eu já me despedi, não é, gente? Já me despedi, mas daí foi a gente, aqui ó, finalizar o programa, e o pastor João Ribe Palharim ligou no telefone, não é nem no meu, hein? Ligou no do Alan Jones, fala pra eles ficarem aí, porque eu quero falar com o João Belucci. E eu tô aqui com ele na linha, pastor João Ribe Palharim. Tudo bom, pai? Tudo bem, Bianca? Tudo bom, meu amor, graças a Deus, melhor agora. Ô, Bi, primeira coisa, você é casada com o João Belucci, não é Belucci, tá? É, porque eu quero falar às vezes do jeito que é pra o pessoal segui-lo no Instagram, entendeu, pai? Porque aí você se procurar com 2 T's, que é Belucci, da pronúncia, né, pai? Mas Belucci não é com 2 T's, é com 2 C's. Eu sei, mas é só explicar, porque o nome dele é João Belucci. Belucci. Italiano legítimo. Legítimo, e é verdade. Cidadania com e tudo, cidadania e tudo, pai. Qualquer coisa a gente vai pra lá, ó. Jovens missionários. Não, ô João, tudo bem? Tudo ótimo pro senhor, pastor. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu tô ligando só para dizer que admiro o seu raciocínio, a sua rapidez, a sua objetividade, dizer que admiro muito os comentários que você faz, porque são bastante pertinentes, e como eu te conheço na vida particular, eu posso testemunhar que te admiro mais ainda pela sua integridade, pelo homem bom que você é. Liguei só para dizer isso, viu, João? Te segurei só para falar isso, tá? Muito obrigado, pastor. Fico até emocionado aqui, vindo do senhor, que é um pai para mim. E muita gente não sabe, mas eu perdi meu pai faz alguns anos, e o pastor João Ribe me acolheu, enfim, considero que eu tenho 2 pais, na verdade. Meu pai que já está lá no céu, e o pastor João Ribe, muito obrigado por tudo e pelo espaço aqui para poder falar meia dúzia de bobagens aqui, pastor. Eu acho que a audiência gostou e quer você de volta. Me convidando eu venho, pô. É mesmo, porque traz o caminho eu já sei aqui. Traz a clareza, né, pai? E para o nosso povo, você vê, pai, quantas pessoas... Você viu aqui o comentário do Cícero, né? Nosso ouvinte da Feliz. São pessoas que acompanham, que estão... Poxa, você viu Natal, Rio Grande do Norte, participando em peso, pai? Então. Muita gente. Bianca, nós não temos a dimensão exata do alcance da Rede Feliz de Comunicação, seja pela rádio, né, em São Paulo 92.1, no Rio de Janeiro 94.9, é isso mesmo? 94.9 no Rio? Isso. Em Teresina 95.7, Curitiba 95.7, e Brasília qual é o número mesmo? 107.9.
Então, estamos falando com essas 5 capitais e todo o entorno, não é? Está em volta da capital. E pelo app, o alcance é extraordinário. Pela internet, pelas vias digitais. Então, é isso. A gente não tem ideia da dimensão do que a gente faz, mas é um trabalho muito importante. E eu parabenizo você, Bianca, e o João Belucci. Tá bom, linda? Muito bom, paizinho. Obrigada, viu, pai? Uma honra ter você aqui na nossa audiência. Amamos ouvir de você e aqui, do mesmo jeito que veio o João Belucci, quero que venha logo você, porque faz tempo que você não vem me dar uma entrevista, pai. Faz muito tempo. Filho, pai, eu vou pregar segunda-feira agora, na sede, às 7 horas da noite. Sim. E na terça eu viajo para Israel naquela comitiva oficial dos pastores. É verdade. Que foram convidados pelo governo de Israel, não é? Uau. E então eu viajo, mas assim que eu tiver tempo eu vou no seu programa, no seu podcast também. Ah, tá? vai sim, paizinho. Vem mesmo, porque o povo vai amar receber você aqui também, fazer perguntas, contar testemunhos. Você é muito amado, paizinho. Ô pastor, deixa eu só falar uma última coisa. Não sei se o senhor lembra, na época a gente fazia o jornal aqui na rádio. E aí foi na época que o Lula estava preso. E a gente nem se passava pela nossa cabeça que ele voltaria a ser presidente. Olha que mudança, né? Em pouquíssimos anos. Absurdo. Que o senhor até participou de um dos episódios, a gente comentou justamente naquele dia da prisão dele, né? Que ele estava preso e hoje ele voltou para ser presidente do Brasil. São coisas da vida, né? O mundo gira. Exatamente. Agora, é muito bom também perceber que as pessoas estão atentas, que as pessoas estão despertas e que se posicionam, que estão acompanhando os próximos passos também do que está acontecendo no nosso Brasil e também sem esquecer, sem perder de vista o mundo espiritual. Para nós, pai, você representa exatamente essa clareza, você representa esse despertar espiritual e também de propósito. Quantas pessoas aqui ouviram você e ouvem você, como você mesmo disse, né? Você foi convidado em muitos desses eventos, né? Pessoas fazem ali eventos em Brasília e chamaram meu pai e ele vê ali muitos desses jovens políticos, né? Especialmente os mais, assim, só que já adultos hoje, olhando pro meu pai assim com aquele olhar né? De admiração, É um doutor, né? Porque Pastor é um ouviram você, né, pai? Quantas vezes ouviram ali suas histórias? É como aquela memória afetiva que muitos têm e é notável que nesses momentos assim se percebe que você influenciou também essa nova geração que tem aí despontado e tem feito a diferença. Amém. Você sabe, Bianca, deixa eu te falar isso para o João Belucci também e para todo o Brasil, para a nossa audiência. Eu sou um evangelista, eu sou um ganhador de almas. O que significa que eu não faço nenhum tipo de acepção de pessoas. Creio muito naquela palavra que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, eu estou dirigindo aqui, estou falando, tá? Tá. Que diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então, Deus quer que todos se salvem. Não me interessa se a pessoa é da esquerda, se é da direita, sabe? Se a pessoa não tem religião nenhuma, não tem nenhuma vocação ou inclinação política. Eu, como o meu chamado é de ganhador de almas, eu tenho que pregar para todo mundo. Eu tenho que pregar para todos, não é? É verdade. Se eu tiver a oportunidade de pregar para o Lula, eu vou pregar, como eu também já preguei para Dilma, né? Verdade, pai. E para o Bolsonaro e para tanta gente aí, aqui em São Paulo também. Então, o que eu desejo é o que Deus deseja, que é a salvação de todos os homens. E quando fala homens, está se referindo ao gênero humano, né? Homens e mulheres. Claro, Então, é por isso que eu não chego batendo em ninguém, seja da esquerda, da direita, né? Eu tenho minhas opiniões particulares, é claro, eu tenho as minhas convicções, eu também fico indignado com muitas coisas erradas, mas o meu chamado é pregar o arrependimento, pregar para todo mundo que se arrependa, que receba Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, mas nós precisamos de vozes que falem
não é? O que está acontecendo e defendendo, porque é necessário isso. Mas, João, não liguei para falar nada disso, só liguei para dizer que te admiro, tá? Muito obrigado, pastor. Fico aqui bastante emocionado e a recíproca é totalmente verdadeira. É verdade, Tá bom, ô paizinho. E uma coisa, assim, notável também, né? Você falou sobre isso, sobre a importância de acolher, de pregar. Me vem à mente até mesmo a história, né, bíblica ali narrada em Lucas, quando Jesus ele encontra com Zaqueu e por causa exatamente do acolhimento de Jesus, Zaqueu, que não foi ali naquele momento censurado, né, condenado, Jesus não apontou os dedos, né, para falar assim, ó quantos pecados você cometeu, você tá errado. Não, pelo contrário, por causa disso houve salvação naquela casa, como Jesus disse, né? Veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, é esse acolhimento que as pessoas sentem ao te ouvir, ao ouvir você pregando, ao acompanhar, ler seus livros também, que é tão diferencial e que faz mesmo com que muitas vidas sejam salvas, como a de Zaqueu foi salva. Você mencionou um exemplo muito bom, Bianca, porque a fama do Zaqueu era péssima. Ele era um homem muito rico, não porque tivesse méritos profissionais, mas porque ele era ladrão, ele era corrupto, ele era dono de uma província para cobrar impostos dos cidadãos, e ele carcava nos impostos e passava só uma pequena parte para Roma e o resto ele passava a mão. Ou seja, ele era um grande ladrão, né? Ele era um cara odiado por todos, inclusive considerado um traidor da pátria, porque ele arrecadava impostos supostamente para o Império Romano, mas ele usava o cargo público dele para enriquecer. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, tudo mudou. Tudo mudou. Que Jesus, mudou tudo. Jesus diz assim na casa de Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. O Zaqueu estava perdido, mas Jesus foi lá e levou salvação para a casa dele. Então, o meu trabalho, né? Eu estou dizendo o meu chamado. Eu sou ganhador de almas e eu vou trabalhar para isso até o fim. E isso não quer dizer que eu não tenho as minhas convicções políticas, a minha ideologia, a minha indignação, não é? Um dia falaram assim para Jesus: o Herodes está querendo te pegar. Aí Jesus disse: fala para aquela raposa. Chama o Herodes de raposa. Raposa. E então Jesus fez poucos comentários sobre esses homens públicos, porque ele também não visava o reino desse mundo, né, Bianca? Ele visava levar os homens ao reino dos céus. E é isso que eu faço. Não estou dizendo que todos devem fazer o que eu faço. O meu chamado é esse. Amém, outro tem o chamado de pastorear as ovelhas, outro tem o chamado para agir na área pública, política, da justiça, enfim, todas as áreas. João Belucci é advogado e muito bom advogado, diga-se de passagem. Obrigado. Então, precisamos de gente em todas as áreas. A gente tem que atuar onde Deus nos colocou. E Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe toda a audiência da Feliz também, tá? Muito Amém, pastor João Ribe. Te amo, pai. Um beijo. Beijo, amor. Tchau. Até segunda-feira, até da noite nas 7. 7 horas da noite, imperdível reunião de líderes e obreiros, e também todos estão convidados, obreiros ou não. Beijo, pastor João Ribe. Te amo. Tchau, beijo. Tchau, João. Tchau, um abração, um beijo, pastor. É isso aí, gente, tá vendo, hein? Lembre-se desse exemplo, porque até com o que aconteceu entre Zaqueu e Jesus, se Jesus fosse lá só, você é isso, você é aquilo, eu acredito que quanto mais pessoas conhecerem a verdade é o que liberta. E a verdade não é sobre partidos políticos, a verdade é sobre você ter também teu livre-arbítrio, você cuidar da tua família, você fazer o que tem que ser feito, né? Trabalhar, ter dignidade ali e fazer a sua parte, confiante de que Deus, Ele está no controle de tudo. E quando você entra em contato com a verdade ela te transforma de dentro para fora. Foi o que aconteceu com o Zaqueu, que até decidiu então devolver, né, o que ele havia tomado injustamente e repartir para os pobres. Se ele tiver, imagina isso, gente, se cada, né, pessoa corrupta no país tivesse esse despertar, encontrasse essa verdade e decidisse ter essa ação, essa atitude, uma atitude de redenção até.
Mas se Jesus chegasse ali apontando, isso certamente não aconteceria. Então tá aí, ó, é um exemplo do quão importante é o acolhimento quando alguém começa a perguntar, começa a se interessar. Por quê? Porque eu vejo muito isso, ó, só uma observação, eu vejo muito isso. As pessoas às vezes ali tão né, enérgicas, tem muito disso de comentaristas políticos que são alinhados com a direita, e alguém lá que era da esquerda ou que é da esquerda, mas começa a criticar o governo ali ou aqui, aí fala assim, olha aí você não pode, porque você, né? Então, apontando o dedo, quer dizer, a pessoa daí fala assim, não vou nem mais criticar, porque aí já vou apanhar da esquerda e da direita também. E é legítimo cada um ter o seu lado, sua opinião, o importante é não massacrar o outro, né? Não criminalizar o outro. Exatamente, e também, caso a pessoa tá tendo ali essa percepção, a reflexão, falar, que bom que você tá, né? Teve até recentemente o Wagner Moura ali, apoiou dos dois lados daí. Então, quer dizer, até porque todas as autoridades públicas, eleitas, juízes, enfim, devem ser questionados. Eles devem ser questionados sempre. Então é isso aí, gente. Obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente agora vai nessa. Agora é verdade, tá? Agora de verdade mesmo. Então, bom fim de semana. Fica com Deus. Tchau, tchau.